Olá, aquele abraço. Estamos começando mais uma edição do nosso TVI News aqui pela TVI, canal 24.2 da sua operadora TV Cabo para o sul da Bahia, pioneira, abraçando as duas maiores audiências aqui, Ilhéus e Itabuna. Muito obrigado pelo carinho de vocês e pela grande audiência que vocês nos dão pelo cabo. E você que tem parente, amigos, vizinhos, colegas que moram em locais onde não tem a operadora TV Cabo, agora vocês podem nos assistir primeiro pelo nosso aplicativo TV Play Brasil, está na loja de Android gratuitamente, e também pelas redes sociais, né? Você anota aí, passa para essas pessoas começarem a seguir a gente aí no YouTube. No YouTube nosso endereço é TVI Oficial. Você vai entrar lá youtube.com e bota /TVI Oficial e você vai assistir a gente online 24 horas, tá bom? Tem também o chat onde você pode interagir e mandar perguntas e sugestões aqui para o nosso programa. Então entra lá, inscreva-se na página do YouTube e vá crescendo essa comunidade aí, né? Para você assistir a gente onde tiver e quando quiser. E no nosso site tem um presente para você, tviplay.com.br. Nosso parceiro Jornal à Tarde mantém você informado minuto a minuto, notícias atualizadas, quentíssimas, de tudo que está acontecendo aqui na cidade, na Bahia, no Brasil e no mundo, né, em tempo real, de graça para você. Você não vai pagar assinatura, hein? tviplay.com.br. Hoje é segunda-feira, o segundo dia da semana, estamos aqui, né, dispostos aí a mais 5 dias de muita informação, bate-papo. O programa de hoje está muito especial, vamos falar aqui sobre profissões, vamos falar aqui sobre a nossa universidade, a regional, a universidade de destaque aqui da Bahia, que é a UESC. Está aqui com a gente o professor reitor Alessandro, que foi eleito recentemente para mais um mandato. A gente vai conversar com ele daqui a pouquinho no programa. Vamos falar também sobre modas hoje, né? O final de ano chegando, que roupa você vai preparar para o Natal, para fazer aquela ceia e também para o Réveillon. Tudo isso e muito mais. Vamos falar de esportes. Hoje tem jogo do Fluminense que vai decidir aí se vai ou não para a final do Mundial de Clubes, né? Tudo isso e muito mais aqui no programa. E como hoje é segunda-feira, você já sabe, é dia do quadro PQP com Maria Antonieta. Bom dia, Toné. Bom dia, Barbosa. Bom dia a todos. Qual o PQP de hoje? O PQP é esse episódio constrangedor entre a Santa Casa e o prefeito. Para com isso, tem que sentar e conversar. Tá ficando feio, tá muito ruim. E de quebra ainda entra um parlamentar, o deputado estadual Fabrício Pancadinha. Tá muito ruim. São pessoas que representam duas instituições, um o poder público e outra uma instituição como a Santa Casa e o outro um parlamentar a nível estadual, brigando, discutindo, um bate-boca de nigrinha. Nós temos que sentar e conversar e abordar isso com muita seriedade. É isso aí, vamos falar disso aí também, né, e no âmbito da política, essa questão aí do Pancadinha, né, ter assumido essa pré-campanha muito cedo, né, e, na verdade, fazendo um papel de uma prefeitura paralela, né, sempre na disputa aí. Tá tomando porrada. Na disputa aí com o prefeito. E isso também tem um lado negativo para ele, né, Toné? A gente vai falar disso também aqui hoje, porque ele acaba absorvendo também uma certa rejeição. Então, a gente vai comentar esse papo aqui no Papo de Política daqui a pouquinho com Maria Antonieta aqui no programa. Olha, gente, o calor tá grande, hein? A gente está aqui no ar-condicionado e assim mesmo ainda sente calor. A temperatura hoje está alta. Vamos conferir então como é que vai ficar o tempo hoje aqui na região? Vamos lá. Itabuna amanheceu aí com a mínima de 24 graus até as 5 da manhã. A máxima vai chegar, aliás, Ilhéus, viu, perdão. Comecei por Itabuna, mas é Ilhéus. Começou com 24, a máxima vai chegar a 30 graus, chance de chuva apenas 14%. Itabuna, mínima de 22, a máxima vai chegar a 32 graus por volta do meio-dia. Chuva, chance de 24%. Buerarema, 22 de mínima, a máxima vai chegar a 32, 19% de chances de chuva aí em Buerarema. Itacaré, 25 de mínima, 29 vai chegar a máxima daqui a pouquinho, meio-dia, 14% de possibilidade de chuva. Vai dar praia em Itacaré, viu? Não sei se no fim de semana. O fim de semana aí tá prometendo uma chegada de uma frente fria. Itajuípe, a mínima foi 22 graus até as 6 da manhã, a máxima vai chegar a 33 graus por volta do meio-dia. Probabilidade de chuva 24%.
Já Ibicaraí, 21 de mínima, 33 de máxima daqui a pouquinho. Chance de chuva 23%. Canavieiras, 23 foi a mínima até as 5 da manhã. A máxima vai chegar a 31 graus. Probabilidade de chuva de 23% em Canavieiras. Nossa capital, Salvador, a mínima foi 25 graus até as 6 da manhã, a máxima vai chegar a 29 graus ao meio-dia. Chance de chuva muito pouco, em alguma região ali da cidade, da Grande Salvador. Porto Seguro, mínima de 22, a máxima vai chegar a 31 graus, chance de chuva muito pouca também, 7%. Já Vitória da Conquista, nossa terra serrana, 16 de mínima até as 6 da manhã, a máxima vai chegar a 29 graus daqui a pouquinho ao meio-dia. Chance de chuva 24%. Nesse momento aqui no Alto da Comunicação, no bairro de Fátima, aqui em Itabuna, bem pertinho de Ilhéus, os termômetros estão marcando já 31 graus, hein, gente? Há uma previsão aí, né, como a gente já anunciou aqui a semana passada, a partir do dia 20, a chegada aí de uma frente fria aqui no litoral da Bahia, né? Como a gente está aqui na proximidade de Ilhéus, a gente considera também um pouco litoral, pela aproximação, pela distância. Então aqui deve sofrer também essa influência dessa frente fria e deve ficar bem nublado o tempo a partir do dia 20, que é quarta-feira, tá certo? Bom, vamos começar o programa de hoje batendo papo aqui. Já está online aí a entrevistada, Rafa? Já. Então vamos logo com ela, porque depois eu vou bater o papo aqui mais longo com o reitor da UESC, professor Alessandro. Inclusive você que estuda na UESC, ou que ensina na UESC, ou que tem filho que estuda na UESC, quiser fazer perguntas, anote aí o nosso WhatsApp e também o nosso chat aí do YouTube, né? No próprio YouTube, se você estiver assistindo pela internet, você pode interagir com a gente no chat. Se você estiver na TV Cabo, você pode participar pelo nosso, tanto pelo YouTube, mas também pelo nosso WhatsApp, tá bom? Anote o número aí do nosso WhatsApp, você pode mandar perguntas por escrito ou mensagem de vídeo, tá? Não mande mensagem de áudio, tá bom? Que a gente não vai dar tempo para ouvir aqui. Então, mensagem de vídeo a gente já põe direto no ar, tá certo? Então, já pode ir preparando sua pergunta aí para o reitor da UESC daqui a pouquinho aqui no programa. Mas agora vamos falar um pouquinho de moda, né? Porque final de ano está chegando, as mulheres principalmente, né, que são mais vaidosas, e os homens também querem saber o que vão vestir, o que vão calçar, né? Como vão se preparar aí para o final de ano. E eu vou bater um papo aqui com a Maria Paula, que vai falar sobre moda para justamente esse período aí de final de ano, que começa agora e vai até o Réveillon. Bom dia, Maria Paula, obrigado aí por ter vindo aqui participar do nosso programa. Olá, tudo bem? É um prazer estar aqui de volta. Maria Paula, qual a tendência aí, Maria Paula, para esse final de ano, né? Nós estamos com o tempo bem quente, né? Então as pessoas precisam estar com alguma roupa mais leve, mais agradável, né? Porque quando você sai do carro com ar-condicionado, você se depara com aquele vapor, aquele calor, né? A depender de onde vai ser aí a festa, ou a recepção, ou a confraternização, né? As pessoas podem se deparar com um ambiente mais quente. Qual a sugestão que você traz aí pra gente? Exatamente. Eu separei 4 dicas, né, para esse momento aí que está muito quente, para que as pessoas consigam usar roupas, se sentir bem, né, se sentir que estão bem vestidas, mas ao mesmo tempo não passar tanto calor. Se quiser passar, não sei se a produção já colocou no slide. Faz imagens para ela, né? Tem mais aí? As 4 dicas primeiro, né? A gente vai começar a falar agora. Ok, pode ir falando que ele vai colocar aí. Pronto. A primeira dica é tecido natural, né? Então, você fazer escolhas de tecidos naturais, que são algodões, né? Sedas, linhos. Então, você fugir aí de um tecido que a gente chama de poliéster. Tem que ficar atento na etiqueta, né? Para fugir desses tecidos sintéticos, porque agora no calor eles retêm o nosso calor, não deixa a nossa pele respirar. E aí por isso você passa calor. Se você usar uma camisa de linho, uma camisa de algodão, a sua pele vai conseguir respirar, e mesmo uma camisa de manga, por exemplo, você vai se sentir
mais fresca. A segunda dica é apostar, né, em acessórios e penteados para estilizar mais o seu look. Já que no verão a gente usa pouca roupa, então incrementar, né, o estilo através de um brinco, de um acessório, de uma presilha legal para prender o cabelo, penteado. Isso aí vai te ajudar a te deixar mais estilosa, já que você vai estar tendo menos possibilidade de fazer isso com as roupas, porque as roupas serão, né, em menos quantidade, a gente usa menos roupa. A terceira dica é usar maquiagens orgânicas, né, principalmente para as mulheres. Então eu ouço muita reclamação das minhas clientes de que a maquiagem derrete no verão, e realmente é muito chato. Então, quando você opta por maquiagens mais leves, maquiagens, né, veganas, maquiagens orgânicas, são maquiagens que se adaptam melhor à sua pele e resistem um pouco mais nesse verão. E por último, para essa parte aí de verão, é você aproveitar a jornada, entender que o verão bagunça mesmo, o vento, né, bagunça o nosso cabelo, o calor derrete a nossa maquiagem, mas é melhor derreter algo que já estava arrumado do que algo que você nem se preocupou em fazer nada. Então se arrume mesmo assim, né? Toda estação tem os seus prós e contras, não deixe de se arrumar por conta disso. Então aproveite o verão. Aí, né, começou com aquela moça ali que tá no litoral, com a camisa branca, né, de algodão, mais agradável, mais fresquinho, né? Mas à noite, você sugere a mesma coisa ou tem algo mais formal? O que é que você indica aí? Eu trouxe umas dicas legais para o fim de ano, né? Principalmente que vai ter festa à noite, vai ter Natal, vai ter Ano Novo. E aí eu vim dar algumas dicas, se a produção quiser colocar também na tela, são duas, né? Tem dois slides. A primeira coisa é para fugir do consumismo. Nesse final de ano, né, a gente tem muita vontade de comprar coisa nova para vestir, para celebrar, e aí acaba comprando às vezes coisas que você não precisa tanto. Às vezes você já tem aí um vestido que você consegue usar no Natal, né, ou uma roupa para usar no Ano Novo. Então tentar fugir desse consumismo, né? Aí na foto, por exemplo, a gente tem uma sainha de paetê que você pode usar para sair à noite e depois você pode aproveitar para o Ano Novo, uma camisa branca. Então tentar fugir desse consumismo desse final de ano e tentar ao máximo aproveitar as peças que você tem. Na próxima foto, a gente tem também uma roupa mais natalina, né? E aí a gente pode fazer sempre uma análise mais inteligente na hora de comprar. Então, mesmo que você não consiga, né, ceder e acabe cedendo à tentação aí de comprar uma coisa para o Natal, uma coisa para o Ano Novo, então reflita em como você vai reutilizar depois essa peça. Então, eu coloquei esse macacão que está mais festivo e do outro lado ele com blazer para depois você conseguir usar no trabalho, né? Então tentem fazer essas escolhas mais inteligentes. Então tentem reaproveitar o que você tem, fugir do consumismo, e se você não conseguir fugir, então fazer uma compra mais assertiva para não precisar ficar com uma peça encalhada aí, bem caricata, com cara de Natal e Ano Novo, que depois você nunca mais quer usar. É verdade. Ô Maria Paula, agora a gente observa, né, que o mundo da moda ainda trabalha com os figurinos, né, nos manequins bem esguios, né, magrinhos, bem, como é que eu diria assim, bem manequim mesmo, né? E a vida real nem sempre é assim, né? A maioria das mulheres hoje a gente vê gosta de sair, tomar um chopinho, então já tem aquela barriguinha um pouquinho mais saliente, né? Um corpinho mais cheinho. Era bom de vez em quando você mostrar assim alguns looks, né, para essas pessoas que às vezes têm dificuldade, né? Não é isso, Tonete? Eu sempre coloco no Instagram. Né? No meu Instagram sempre tem, para quem não conhece pode seguir. Eu sempre dou essas opções lá para todos os tipos de corpo. Não tô ouvindo. Qual é seu Instagram? Fala aí pra gente mostrar. Bom, é o @consultoria Maria Paula. Para o pessoal ver, né? @consultoria Maria Paula. Oi? Lá vai ter muita dica, com certeza, para todos os tipos de corpo. A gente sempre faz. Bacana, isso é importante, né? Você atende aonde? Você é de que cidade? Não, eu sou daqui de Itabuna, eu atendo aqui.
Então você atende aqui em Itabuna mesmo. Você faz também essa questão de figurino, as pessoas podem te procurar, você E confecciona. online também. Ah, que bom. Isso é muito bom, né? Porque hoje está difícil, né? Às vezes tem mulheres, né, Toné, que tem dificuldade em achar seu manequim na loja, né? Mas isso aí caiu um pouco, que às vezes você vai na loja, já é rapidinho, você resolve o seu problema. Uhum. Agora eu quero fazer uma pergunta. Esse tipo de moda, como você perguntou aí, Barbosa, você vai à noite para a virada do ano. Aí você chega num hotel chique aí, tem de tudo. Tem gente de sandália havaiana, tem gente de sandália alta chique, pedrarias, tem gente de tênis. Então fica difícil. Então, principalmente em hotéis, fica complicado. Porque o dono não pode exigir que o hóspede vista de uma forma, um padrão. Não existe isso. Então você chega lá muito chique e encontra... E principalmente homens. Os homens não estão nem aí. É uma bermuda, uma sandália havaiana arrastada. Fica difícil. Então é uma mistura... que a moda casual com a moda de noite, há uma bagunça geral. Aí você diz assim, nesse meio termo, o que é que eu vou escolher para ir numa noite, numa virada? Que tá todo mundo muito à vontade, tem outros muito chiques que não combinam, fica um negócio muito louco. É uma ótima pergunta. Né? É sempre bom quando a gente tem alguma dúvida em relação ao dress code daquele lugar, que vai gente muito arrumada e vai gente muito casual. O que a gente faz para a gente não se sentir, né, desconfortável entre essas duas personalidades bem diferentes que a gente vai encontrar lá? A gente tenta encontrar o equilíbrio. Então, minha dica seria, né, você não precisa ir de salto, né, para mulherada, porque pode ser que você esteja arrumada demais, ainda mais se for passar uma virada de ano na praia, né, que é o destino preferido do pessoal. Mas você também não precisa ir de havaianas. Então você pode escolher ali uma rasteirinha dourada, bem simples, né, sem muitos detalhes, que você vai conseguir se sentir bem, né? Um vestido branco, né, ou amarelo, ou a cor que você escolher para virada, né, um tecido natural, que o tecido natural, apesar de ser um tecido nobre, eles são considerados tecidos nobres, né? Antigamente só existiam os fios egípcios, etc. Então, a partir do algodão, mas apesar de serem nobres e frescos para o verão, que é excelente, eles também transitam bem no universo casual, então você não vai ficar extremamente sofisticada, você vai ficar com um look natural, né, e elegante. Eu vou entrar mais aí partindo já para o verão. Aí no verão, eu acho que você tem que usar, você falou dos acessórios, no verão você pode usar o quê? Chapéu, boné ou lenço? Ou você pode usar os três a seu critério? O que quiser mais a ver com o seu estilo. Então tem gente que não gosta muito de boné, né? Que é muito casual para aquela pessoa, aí ela prefere um chapéu de palha. Tem gente que é um pouco mais criativa, gosta de usar um lenço colorido. Então pode ser qualquer um dos três acessórios, os três estão adequados para o verão. E aí você vai escolher de acordo com o seu estilo, né? Assim também como os outros acessórios, né? Os penteados, vai ser tudo de acordo com o seu estilo. Se você gosta de rabo de cavalo, tem gente que gosta de coque, tem gente que gosta de um cabelinho meio preso, tem mulher que gosta de brincão, colorido, não tem problema, no verão tem tudo a ver. Aí tem mulher também que sente calor e não quer usar muito acessório, quer usar acessório discreto, não tem problema. Então você vai precisar pensar, refletir acerca do seu estilo, no que combina para você e trazer para essa estação. Volta agora para o Réveillon, para a virada. Aí você vai lá, porque aqui na Bahia tudo é branco. Aí virou já febre, é loucura. Então, padrão, todo final de ano você tem que vestir branco. Bom, aí se você chega lá com a cor vermelho, você já chama atenção. E aí, você tem que ficar igual a todo mundo ou você tem que escolher o que você quiser? Não, você tem que escolher o que você quiser, a cor que você gosta, né? Inclusive, lá fora, né, é até comum o pessoal usar preto, que é uma cor que a gente aqui não usa de jeito nenhum. Mas lá fora o pessoal vira o ano com preto, é uma curiosidade interessante. Né? Então, nas festas de ano novo, então não tem isso não. Você pode usar o que você se sente à vontade, usa aquela cor que significa alguma coisa importante para você, que você deseja ir para o próximo ano, não tem problema nenhum, não precisa ficar no branco, no dourado, não. Isso aí. Lá fora também tem a questão do clima, né? Que geralmente se for nos Estados Unidos virada do ano é muito frio, né? Lá fora, né? Lá fora é mais frio. É diferente, né, daqui. Aí o preto aqui já não dá, até não porque combina. Absorve muito calor, né? Não combina, não. Não dá. E o brasileiro também é muito super.
Amarelo porque atrai riqueza, gosta de branco porque é paz, tem esse simbolismo, Somente né? aqui na Bahia tem que ser branco, né? Bom, eu quero agradecer, Maria Paz e Maria Paula, perdão. Eu queria te agradecer, né, e deixar o espaço aberto aqui para você voltar uma outra oportunidade para a gente falar também dessa moda mais a chamada plus size, né, mais pessoas mais cheinhas. Vamos mostrar a rede social dela aí, Rafa. Quem quiser seguir a Maria Paula, né, tá aí no Instagram. Consultora Maria Paula tá aí, né? Tem um monte de seguidores já ali, milhares de seguidores. E aí ela dá dicas também para as pessoas, ó. Como se vestir elegantemente em cada ocasião, né? Bacana, Maria Paula. Vamos marcar um dia para você vir presencialmente aqui, tá bom? Certo, na próxima a gente vai, presencialmente. Obrigado, um abraço. Tchau, tchau. Tchau. A gente conversou aí com Maria Paula, consultora de moda, né, falando sobre a moda do final de ano. Vamos falar agora com o professor, né, o mestre aí, reitor da UESC, Alessandro Fernandes. Rapaz, estava falando sobre demência hoje. Eu vou fazer um programa sobre isso aqui, viu? Trazer uns especialistas aqui. Tá dando um branco assim muito estranho. É um assunto sério, viu? É bom a gente cuidar da saúde, né? O Alessandro Fernandes foi reeleito agora, recentemente, né? Com a sua diretoria para mais 4 anos, né, Alessandro? Sinal de que o trabalho tá bom, né? Bom dia, Barbosa. Bom dia, Tonê. Quero cumprimentar os telespectadores da TV News. Barbosa, foi uma eleição importante para a nossa universidade, diferente da última de 4 anos atrás, onde tivemos 4 chapas concorrendo. Dessa vez nós tivemos apenas uma chapa, composta por mim e pelo professor Maurício, e a universidade nos reconduziu, nos proporcionou mais um mandato de 4 anos com 89,25% dos votos. Então nós somos muito gratos à comunidade acadêmica. É isso aí, parabéns, viu? Professor Alessandro, a gente falou aqui uma outra oportunidade sobre esse tema, mas eu queria começar com essa introdução, porque a UESC é uma universidade muito importante para o sul da Bahia, né? Eu não consigo nem enxergar ela como de Ilhéus, né? Eu enxergo ela como uma coisa do sul da Bahia, né? E hoje ela ficou mais importante ainda para as pessoas de fora. Tem muita gente de outros estados estudando na UESC. E a gente abordou isso aqui, claro. As pessoas não são proibidas de participar de um concurso, né? Seja vestibular, seja Enem, seja SISU, mas o modelo que a UESC também escolheu proporciona muito isso. Não é questão de barrismo, mas é uma questão de protecionismo, digamos assim, né? A gente poderia proteger mais os nossos jovens aqui que precisam de mais vagas para estudar, né? E a UESC é muito concorrida porque é uma universidade hoje premiada. Como a gente fazer isso, professor Alessandro, para melhorar a condição do nosso jovem aqui da região estudar? Olha, Barbosa, a UESC hoje adota um modelo de ingresso que é através do Enem SISU. Mas nós já fizemos algumas reuniões, inclusive quando eu assumi a reitoria, eu chamei o responsável pelo setor de seleção e pedi que ele fizesse um estudo dos 10 últimos anos da entrada via vestibular e dos últimos anos via Enem SISU, para que pudéssemos tomar algumas decisões. Recentemente eu conversei com o professor Eduardo Palmeira, que é o nosso gerente de seleção, e com o nosso assessor de planejamento, o professor Gustavo Lisboa, e solicitei que os dois visitassem a Universidade de Campinas, onde nós temos um modelo diferenciado de ingresso na universidade, e estamos analisando outros com uma comissão constituída para avaliar isso. A nossa ideia é que, de fato, possamos fazer através do Conselho Universitário, que é quem decide isso, mas uma avaliação para modificação na entrada dos discentes na universidade, com a possibilidade, inclusive, de bonificação regional, como já é feito em outras universidades. Só que, para isso, nós temos que fazer um estudo detalhado, ter uma decisão que deve ser tomada com muita responsabilidade, uma decisão formada por um colegiado, que é o Conselho Superior da Universidade, mas saiba que nós estamos debruçados sobre isso, atentos no sentido de valorizar a nossa região. Nós somos uma universidade estadual, mas nós temos sim que olhar para o local onde nós estamos inseridos. Então já tem uma comissão constituída fazendo esse estudo.
Bacana, isso nos deixa mais alentados, né? Porque a gente fica preocupado, né? Os jovens por exemplo, eu me lembro quando eu queria estudar aqui, que eu tinha 17 anos, 18 anos, só existia a FESP. Aí naquela época, 2 cursos, né? Tinha área de exatas, né? Humanas não tinha nada aqui, né? Era só a filosofia, aliás, tinha filosofia. Economia, né? Filosofia e Direito. E Direito, E aí eu não tinha condições de estudar em Salvador, acabei adiando o sonho da faculdade. Então hoje já temos essa faculdade, essa universidade muito boa aqui. Tem a federal, a gente tem que oportunizar os jovens daqui, né? Nada contra as pessoas que vêm de fora. Até é importante também, porque algumas já ficam morando aqui e tal, mas a gente tem que priorizar o pessoal daqui, né? Não, essa integração, ela é fundamental com as pessoas. Nós temos hoje discentes dos 26 estados e do Distrito Federal. Nós temos hoje convênio com 65 instituições de 19 países. Nós estamos presentes em todos os continentes, exceto na Oceania. Então, essa integração é que nos faz uma universidade de verdade, mas, de fato, nós temos que ter um olhar diferenciado para a nossa região. É isso aí. Bom, falando nisso, vamos falar agora de profissões, né? Esses dias até foi surpresa para mim, eu soube de um curso que tinha na UESC que eu não imaginava que tinha, né? Tinha um entrevistado aqui, falou que fez esse curso lá, eu falei, tinha na UESC. Então, assim, a UESC abriu muito o leque, tem muitas profissões. Mas a gente está vivendo um momento agora, né, como vivemos um pouco atrás, quando, por exemplo, jornalismo deixou de ser obrigatório na universidade, aí todo mundo que escreve virou blogueiro, virou não sei o quê, hoje todo mundo é jornalista, né? E a gente está vendo aí chegar agora, né, com muita força, a inteligência artificial. E a inteligência artificial hoje, ela entrega pronto tudo aquilo que você precisa, seja na área de publicidade ou marketing, seja na área de direito, você quer uma petição, você quer fazer um documento, um contrato, a inteligência artificial te entrega aquilo pronto. Estou citando essas duas como exemplo, né? Na sua opinião, isso vai mexer com as profissões daqui para o futuro, Alessandro? Como é que você vê a entrada dessa inteligência artificial no nosso modelo atual de educação? Olha, é uma pergunta muito pertinente. Um dos maiores intelectuais da atualidade, o Yuval Noah Harari, ele, em um dos seus livros, 21 lições para o século XXI, nos diz que as crianças que hoje estão na faixa de 5 anos de idade, 50% delas exercerão a profissão que ainda não existe hoje e que no decorrer da vida mudarão de profissões durante 3 ou 4 vezes. Então a inteligência artificial já é uma realidade, nós temos que enfrentar isso, nós estamos com a Revolução 4.0 e algumas profissões de fato têm sentido esse impacto cada vez de forma mais intensa, mas eu acredito que teremos que desenvolver possibilidades de manter algumas profissões que já estão em quedas, mas obviamente que isso vai mudar muito. Pense assim, antigamente na minha época eu, por exemplo, fiz um curso de datilografia, hoje não tem mais datilografia, né? Então assim, são profissões que existiam e que hoje não existem mais, e na universidade não é diferente. Nós temos hoje 35 cursos de graduação na modalidade presencial, colocamos agora o de psicologia, cuja entrada já ocorrerá em 2025 para a primeira turma. Então eu acredito que a inteligência artificial nós teremos que conviver com ela, e é uma situação de tratarmos com muita responsabilidade, com muito cuidado, que, por exemplo, hoje crianças no ensino, ainda na primeira fase do básico, já estão consultando a inteligência artificial para resolver problemas escolares. Então nós temos que ter princípios éticos, princípios morais e muito cuidado para lidarmos com essa nova realidade. A inteligência artificial deve estar a serviço da humanidade. Exatamente. E não competindo com a humanidade. Mas nada substitui o professor, pelo menos em algumas áreas. Tony, eu te diria assim, o professor,
ele é insubstituível na medida em que ele é sempre atualizado. O que é que eu quero dizer com isso? No passado, nós tínhamos um professor que ficava atrás de uma mesa com 40, 50 alunos em frente para ele e ele detinha um conhecimento e passava o conhecimento para os alunos. O papel do professor hoje é muito mais de ser um grande orientador, mas o que eu digo que uma coisa não vai substituir jamais o professor é a capacidade ética, a capacidade moral, a leitura de mundo que faz, que não pode ser feito por uma máquina, né? Você tem na inteligência artificial resposta para questões, mas aquela convivência, a construção do conhecimento, a empatia, né? Isso é fundamental. Tem que ser presencial, esse contato do aluno com o professor é muito importante. Olha, nós passamos, Tonei, você toca em um ponto muito importante e que gera até uma certa polêmica nas universidades. Nós temos os cursos de graduação na modalidade presencial e temos também à distância. Eu digo sempre e falo isso aqui com muita tranquilidade, que o ideal para mim é que todos fossem de forma presencial, para essa interação entre professor, aluno e colegas. Por exemplo, na educação infantil, presencialmente é que as crianças começam a lidar com frustrações, com diferenças, mas em alguns casos onde não há de fato a possibilidade do ensino presencial, onde há uma distância geográfica muito grande, o ensino à distância ele é importante. Eu diria que em algumas situações o ensino à distância ele é muito bem-vindo. Quando você tem uma pós-graduação, algumas coisas onde as pessoas já têm um nível de conhecimento acumulado grande. Mas, de fato, eu sou daqueles que qualquer tipo de relação deve sempre, preferencialmente, ser presencial. E tem que, pelo menos, tem que ser das duas formas, tem que ser híbrido, tem que ser presencial e tem que ser à distância. Já trabalhamos hoje com modelos híbridos, né? Mas, na pandemia, foi a educação à distância que nos salvou, porque nós não podíamos estar presencialmente. Mas ela demonstra também, Tony, uma grande desigualdade no país. Enquanto nós tínhamos pessoas que estavam em leitos isolados em suas casas, em cômodos isolados, com computador de última geração, internet de banda larga, nós tínhamos outras pessoas que não tinham sequer um simples aparelho celular para acompanhar. Até lugares que estavam não tinham acesso à internet. Exatamente isso. Então isso é uma coisa que nós temos que discutir. Mas você tem razão. Hoje nós temos que conviver com os diversos modelos de ensino. Presencial, à distância, híbrido, são várias articulações feitas. É complexo, né? Muito. Muito complexo. E hoje em dia a sociedade vive em bolhas, né? Então as pessoas que estão no nosso meio costumam achar que todo mundo tem acesso à internet. Mas não é assim. Como o professor falou aqui, tem gente que sequer tem um celular para discar, né? Então é complicado. Então a gente não pode imaginar, né, que todo mundo tem acesso a uma boa internet, que não tem, né? Até a classe média mesmo, às vezes compra ali aquele pacotinho de internet, quando vai acessar um vídeo, acaba. Até porque tem uns questionamentos, Barbosa, que você tem que ser feito presencial entre o aluno e o professor. Aí você fica lá, uma coisa fria na tela do computador, no celular, passando mensagem, discutindo, isso não é bom. Tem que ser presencial, diz que professor, assim, minha posição é essa e tal, para haver uma discussão saudável, e não através de uma tela de um celular. Quer dizer, é uma opinião muito pessoal. Não, eu concordo contigo. A educação, para mim, não é transferência de conhecimento. Educação é construção de conhecimento, com discentes, com professores ali. Então, essa interação é que enriquece o processo de criação educativa. É verdade. Bom, mas voltando aí à questão das profissões, né? Hoje a UESC tem quantos cursos? Inclusive está crescendo o campus lá, eu tenho visto várias construções, né? Está dinamizando mais. Nós temos 35 cursos na modalidade presencial, abrimos agora 1.800 vagas para a modalidade do ensino à distância. Nós temos hoje algumas dezenas de cursos de pós-graduação estrito sensu, temos também a nossa pós-graduação lato sensu, e como você disse, nós estamos hoje na universidade com um verdadeiro canteiro de obras. Nós inauguramos o anexo do CBG, já de 2020 para cá, inauguramos a arena cultural, o parque desportivo foi todo revitalizado, o hospital veterinário revitalizado, nós construímos agora um complexo de laboratório com 28 laboratórios do CPBio, vamos inaugurar também o NEPAB. Hoje saiu a licitação de construção de mais um complexo de laboratório, algo em
em torno de 11 milhões de reais. Então nós estamos avançando realmente em várias construções sendo feitas na nossa universidade. Bacana, viu? Parabéns aí pelo dinamismo, né? E a gente percebe esse crescimento, né? Fisicamente e internamente também, né? E além disso, você se preocupou também com a parte estética, né? Eu acho que você fez alguma coisa na área lá de iluminação, não foi isso? Olha, Barbosa, nós achamos que o lugar onde a gente passa a maior parte do tempo da gente e que é um patrimônio da sociedade baiana deve ser bem cuidado. Então nós revitalizamos todo o campus da nossa universidade, que no próximo ano completará 50 anos de construção. Nós colocamos iluminação cênica na torre, toda a iluminação interna e externa da universidade foi substituída por iluminação de LED. A parte de paisagismo da universidade, toda ela sendo feita com muito zelo, com muito carinho. E uma coisa que eu devo aqui destacar, a comunidade da UESC, que hoje consiste em 10 mil pessoas, cuida bastante bem do nosso campus. Então, um dos campos mais bem cuidados que eu conheço de universidades. É isso aí. E sem contar com os prêmios que vem recebendo, né? O último, ela ficou entre as melhores do Brasil, né? Em alguns cursos, né? Olha, a nossa universidade, eu digo isso com muito orgulho, fruto de um trabalho de todas as pessoas que passaram por ali e das que estão. É uma universidade que hoje está ranqueada pelo último ranking da Folha de São Paulo. Nós somos a segunda universidade estadual do Norte e Nordeste, a primeira estadual da Bahia. Isso em apenas 33 anos enquanto universidade. Estamos ranqueados também nacional e internacionalmente. Semana passada eu fui a Salvador receber mais um prêmio, que nós ficamos em primeiro lugar como uma instituição universitária empreendedora de fomento à pesquisa e à inovação. Então isso para nós é muito gratificante. Inclusive, sobre essa questão da pesquisa, foi montado dentro da universidade, numa parceria, o laboratório de cacau, né? Esse chocolate. Nós estamos agora estabelecendo lá na universidade um convênio para fazermos o primeiro mestrado profissional em cacau e chocolate. Mas nós temos na universidade o Centro de Inovação do Cacau, que é o SIC, que tem uma fábrica de chocolate. Nós construímos também agora a fábrica de chocolate do CESOL, em parceria com a SED, que é para atender a agricultura familiar, o pequeno agricultor, a pequena agricultora. Olha que coisa interessante. Antigamente o pequeno agricultor entregava o seu cacau e tinha que comprar um chocolate quando podia comprar. O trabalhador rural também. Hoje ele leva o cacau em amêndoas para a UESC e ele sai de lá com um chocolate que é da fazenda dele, onde ele pode inclusive pegar o núcleo de inovação tecnológica da universidade, constituir sua patente, para ter ali a patente do seu chocolate. Isso é um avanço maravilhoso. Bacana, viu? Esse era um trabalho, inclusive, então, né, na minha opinião, né, que eu imagino assim, que a CEPLAC deveria ter feito há alguns anos, né? Mas a CEPLAC parece que está acabando, né, cada vez mais, e a UESC é que abraçou esse trabalho, né, de tecnologia e desenvolvimento do cacau, do chocolate. A CEPLAC deu para trás, né? Acabou, não teve nada, não fizeram concurso, não fizeram nada. A gente viu a decadência, né, muito grande, né? E não teve nenhuma novidade, assim, em termos de futuro, para pensar como hoje está se pensando mesmo, como se faz hoje chocolate de primeira, top, aqui na região. Isso foi uma vertente muito importante para a região sul da Bahia. Com certeza. Eu queria acrescentar na CEPLAC, que é uma instituição que eu tenho o maior respeito e admiração. Inclusive a fábrica de chocolate da CEPLAC, lá com o nosso querido Mororó, foi a primeira lá, né, que a gente teve aqui. Mas vocês têm razão. Durante os últimos anos, a CEPLAC tem recebido recursos cada vez menores, fechando escritórios locais. Em decadência, né? Locais. A CEPLAC, só um minutinho, a CEPLAC daquele escritório local, você precisa ver a loucura que está. Não, já foi uma decadência. Já foi passado tá abandonado, foi acabado. passado para a Justiça Eleitoral aquele prédio. E o principal fator que eu queria destacar é a falta de concurso público na CEPLAC. Então, nos próximos não houve renovação, nada. Nos próximos 2 anos, Tony, a turma que ainda está na ativa vai se aposentar e a CEPLAC não conseguiu fazer essa transferência de tecnologia, não teve interesse, de pesquisa. Eu acredito que foi uma questão muito política, porque os profissionais da CEPLAC são de alta qualidade, muitos deles, inclusive, trabalham na nossa universidade,
mas faltou de fato o interesse político para que a CEPLAC recebesse injeção de recursos. A CEPLAC na nossa região não foi um órgão do Estado, foi o próprio Estado que construiu estradas, hospitais. A nossa universidade, o campus, foi construído pela CEPLAC. Olha, Alessandro, nós tínhamos o CEPEC, que era o maior centro de pesquisa do mundo. Era muito importante. Hoje em dia, nem fala em CEPEC, ninguém nem sabe o que é isso. Essa geração desconhece o que é. Nós já propusemos, inclusive, Tonê, e eu quero até deixar isso aqui, eu lancei a proposta da CEPLAC, juntamente com a UESC e a UFSB, fazer uma parceria para fazer algumas ações. Primeiro, o uso coletivo, compartilhado dos laboratórios. E o outro, fazemos a digitalização de toda a produção científica feita pela CEPLAC. Para não perder, né? Nós não podemos perder isso. É um grande patrimônio da nossa sociedade. Eu diria até para o Brasil, futuramente, até saber o que foi pesquisado, o que foi desenvolvido, né? E servir de referência para o futuro. Veja só, nós tivemos a vassoura de bruxa e nós fizemos várias pesquisas. Agora temos a ameaça também da monelise. Então nós temos que ter isso. E agora o cacau tem uma vertente de crescimento no Brasil. Você vê que está sendo plantado cacau por irrigação agora em Barreira, São Paulo, né? Então daqui a pouco essa onda do chocolate vai tomar conta do Brasil inteiro. Eu até acredito que nós vamos voltar a ser o maior produtor do mundo, né? Ou pelo menos o segundo maior do mundo, como já fomos, e competir ali com a África, né? Até de condição melhor, porque a África é o trabalho escravo, né? Trabalho infantil, uma série de coisas lá. Barbosa, tem uma coisa muito importante que eu vejo, essa nossa geração, tudo isso que a gente tem hoje veio da onde? Veio da onde? Os coronéis do cacau, não sei o quê, vieram da onde? Tudo girou em torno do cacau. Tudo girou em torno do cacau. Olha, eu acho que a região cacaueira, com seus erros e acertos, tem aprendido muito e acredita ainda que a cacauicultura vai ser um grande vetor, agora em um modelo diferente. Não naquele modelo do passado. Aquele já passou. Que era, né? Nossos avós, daquela monocultura. Nós temos que ter um modelo onde o trabalhador tenha uma remuneração digna, onde nós possamos agregar valor ao produto, né? Que todos ganhem com isso. E eu acho que a indústria também está precisando trazer mais inovações para plantios como o nosso aqui, de terrenos acidentados, né? Locais de difícil acesso, porque hoje ainda é aquele trabalho manual. E hoje está se achando pouco trabalhador para isso, né? As pessoas não querem. Inclusive, no domingo último agora, o programa Globo Rural fez uma reportagem com o SIC, o Centro de Inovação do Cacau, e a nossa universidade. Vale muito a pena assistir isso. Eu assisti. Estava até comentando aí com o jornalista Valério Magalhães, inclusive deixar um abraço para o Valério aqui. Estava comentando sobre essa matéria que eu vi interessante. Agora, mudou muito, né? A cultura do cacau é outra, a gente vê que passou de pai para filho, para neto, para bisneto. Então já estamos aí na terceira geração trabalhando chocolate. E o segredo realmente era sempre esse, né? Inclusive lá atrás eu estava vendo hoje uma postagem de uma amiga, Rosa Penza, na internet, quando ela coloca uns quadros, né? Que é um acervo aí deve ser até do museu, que eu vou falar disso agora, e lá tinha assim, um quadro onde falava da exportação, a saída das sacas de cacau, como se fosse um protesto, e do lado o chocolate sendo derramado, né? Então é como se dissesse assim, vamos fazer o chocolate aqui, né? Vai agregar valor, isso há anos atrás, 50, 60 anos atrás, né? Agora, por falar nisso, Alessandro, hoje a gente sente uma carência muito grande na nossa cultura, na nossa história, que é um museu de portas abertas, para o turista vir, ter o que ver, a gente contar a nossa história. Quando eu digo nossa, né, eu falo porque eu faço parte daqui, eu não sou nem filho daqui, mas faço parte dessa cultura, embora eu sou filho da região, né? E a gente precisa contar a nossa história através do cacau, né? E aí eu pergunto, cadê o Museu do Cacau, que está em poder da UESC, né? Por que não abre portas para o turista, para a gente mesmo visitar o museu todo dia? É tão bom, né? Você rever sua história ali, a história de como essa região cresceu. Em que pé está isso, Alessandro? Por que não abre esse museu? Olha, Barbosa, nós herdamos
um patrimônio do Instituto de Cacau da Bahia, do qual faz parte o chamado Museu do Cacau, que fica no quarteirão Jorge Amado, em Ilhéus, no área nobre em Ilhéus. É um prédio antigo, uma parte dele está alugada para a Caixa Econômica Federal. Eu tenho discutido isso na universidade. Recentemente eu conversei com os professores que estão ocupando aquele espaço. Nós temos ali uma parte do Museu do Cacau, a outra parte está ali do SEDOC, que é o acervo que nós temos da Universidade Histórica, e uma parte com Cais Consciência. Nós precisamos de recurso para revitalizar aquele prédio. Aquele prédio ele tem uma importância histórica. Cadê o prédio do Instituto Cacau da Bahia? É esse mesmo, esse mesmo. Agora, então nós temos que fazer... Eu não entendi, você falou que era lá. Ele disse que parte do quarteirão Jorge Amado. No quarteirão Jorge Amado. ali funciona a Caixa Econômica de um lado e do outro ali. Mas tem estava aquele abandonado, né? Isso, quando nós pegamos ele estava fechado, abandonado não fechado. Então nós fizemos uma vistoria ali, nós temos um belíssimo auditório com poltronas Barbosa, que são verdadeiras obras de arte. Para você ter uma ideia, hoje nós colocamos no auditório da universidade um quadro lá que é uma obra de arte riquíssima e rara que estava lá. Então nós temos um projeto que é o quê? Junto ao Ministério da Cultura, conseguirmos recursos para transformar aquilo não no Museu do Cacau, mas no Museu da Sociedade Grapiúna, onde nós poderemos agregar várias ações. E tem uma parte que está de frente para a Baía do Pontal, onde no projeto arquitetônico que já foi feito pela prefeita do nosso campus, nós vamos colocar toda de vidro para que a gente tenha aquela visão ali da Baía do Pontal. Então nós estamos já com um projeto sendo finalizado para levarmos ao Ministério da Cultura para buscarmos esse recurso, porque não é simplesmente uma reforma, tem que ser uma restauração ali, possivelmente inclusive com o olhar do IFAM naquilo ali. Bacana, inclusive... Pertence a quem aquilo ali? A UESC, a Universidade Estadual de Santa Cruz. Agora, Nós herdamos do Instituto de Cacau 2 fazendas, a Jaci em Arataca e a do Rio Almada. Herdamos o prédio do Instituto de Cacau, um prédio em Salvador e mais alguns imóveis. Então agora nós fizemos inclusive levantamento de todos esses imóveis, a questão da valoração desses imóveis para ver qual será o destino para esses imóveis. Por exemplo, não tem porquê hoje a universidade ter um imóvel na Cidade Baixa, em Salvador. Então nós propusemos ao governo do estado que o governo assumisse a posse desse imóvel em Salvador e que passasse para a universidade recursos para a construção de um novo restaurante universitário e de mais um pavilhão de aulas. Bacana. E essas fazendas também podem ser leiloadas, né? Porque não tem sentido para a UESC, né? Olha, a Fazenda Almada, nós estamos transformando, a nossa intenção é transformá-la em uma fazenda modelo. Lá nós já temos diversos projetos de pesquisa e extensão. Então, e ensino também. Mas nós precisamos agora de recursos para revitalizar a sede, construirmos lá um refeitório, dormitório. Nós queremos colocar a Fazenda Almada no circuito do chocolate aqui na região, transformá-la em uma fazenda modelo. A Fazenda Jaci em Arataca, nós temos um convênio com a Biofábrica de Cacau, então elas têm atividades. Bacana, viu? Agora, o museu a gente precisa, e quando você falou em expandir essa, não só do cacau, eu concordo, eu acho que a gente precisa de um museu indígena, né? Então, se der para botar tudo num lugar só, a Sociedade Grapiúna, né? Nós temos que pegar aí os indígenas, temos que pegar aí a população nativa da nossa região, os desbravadores da nossa região. Isso é fundamental, isso é história, é vida. É vida. E eu acho que poderia ter muito extenso. Eu acho que poderia ter uma parceria com a iniciativa privada para manter isso aí de portas abertas, né? Nós não estamos fechados a essa possibilidade. O que nós estamos fazendo nesse momento o primeiro ponto foi um projeto arquitetônico para a restauração do museu, que nós levaremos, como eu falei, ao Ministério da Cultura. Esse é o nosso primeiro ponto. E também ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, porque uma parte lá funciona o Cais Consciência. Então a nossa ideia é colocar uma parte como Museu da Sociedade Grapiúna, uma outra parte como Cais Consciência, mostrando o passado e o futuro, preservando
presente e futuro, mas que o auditório, por exemplo, e a sala de exposição seja de uso compartilhado, coletivo, aberto à sociedade como um todo. Então nós temos lá uma capacidade de aproximadamente 90 locais no auditório. Isso pode ser utilizado por instituições públicas, privadas, pela prefeitura. Nosso interesse é servir a sociedade da melhor maneira possível. E não adianta ter um patrimônio desse, né, e não ter uso para a sociedade. Eu acho que o interessante é ter uso, ter visibilidade, né? Eu fico encantado quando eu viajo, vou em outra cidade, outra região, e você tem um museu para você visitar que conte aquela história daquele lugar. Interessante. Barbosa, imagine só, por exemplo, eu acho, Tonê, que nós devemos fazer isso primeiro para a população local, por consequência para os turistas, que são muito importantes. Mas imagine, por exemplo, agora nós temos um navio em Ilhéus. Então esse navio chega, os turistas saltam ali no porto, percorre o quarteirão Jorge Amado e defrontam-se com um museu, que eu digo assim, no futuro próximo, da Sociedade Grapiúna, onde ele vai poder conhecer melhor isso. Ao lado pode ter ali a venda de produtos de chocolate, de produtos da nossa região, manifestações artísticas, culturais. Isso aí é vivo. E não podemos esquecer que Ilhéus vai chegar aos 500 anos. Nós temos que estar preparados para isso. Volto a dizer, primeiro para a comunidade local. Eu acho que isso é fundamental. E por consequência para os turistas. Ilhéus é capitania hereditária, né? Capitania hereditária, riquíssima em história. Eu concordo com você que a prioridade é o povo local, mas se a gente for botar que Ilhéus, se a gente for botar nesse contexto, né? Ilhéus é uma cidade turística, vive também do turismo, né? Então a gente tem que oferecer algo de cultura para esse turista ver, né? Não adianta ele chegar aqui e comprar um artesanato. Não, ele quer saber da história de Ilhéus, como é que Ilhéus é. Pois é, mas quando eu falo, Barbosa, eu concordo justamente com você. nisso. Olha, se cada criança de Ilhéus for para a escola e aprender sobre a história de Ilhéus, a geografia de Ilhéus, a economia de Ilhéus, em pouco tempo, qualquer pessoa que chegar aqui, qualquer residente será um guia natural daquilo ali. Então isso é um ganho, muito orgulho, você falou tudo. Em Salvador mesmo, né, eu fui criado lá, as pessoas têm orgulho de ser soteropolitano, né? Quando chega alguém lá para visitar, não, você já conhece o Mercado Modelo, você conhece isso, você conhece aquilo, vamos ver, né? Tem aquele prazer em mostrar, então isso é bom. Eu tenho muito orgulho de ser cidadão grapiúna, tenho muito orgulho dessas duas cidades, polo da região, que são Ilhéus e Itabuna, como todas as outras cidades. Mas nós precisamos avançar muito e a universidade está aqui para contribuir com isso. Com certeza. É isso aí. Agora, para falar em Ilhéus e nesses patrimônios que a UESC detém hoje, vocês têm vários imóveis ali, inclusive teve um que foi demolido depois que teve uma tragédia ali, que uma mulher foi atropelada, né? Que fica naquele cruzamento ali, saindo, eu não sei o nome daquela rua ali, rapaz. Avenida Itabuna. Avenida Itabuna, né? De um lado, né, tem do outro ali. Né? Aquilo ali é um prédio que foi a Dires, que hoje é um prédio da universidade. Nós pedimos autorização para demolir aquilo ali, porque estava em uma situação crítica. Então, hoje nós temos um projeto para aquilo ali. Aquilo ali provavelmente será a sede do CEPED, que é o Centro de Pesquisa em Informática Eletrônica de Ilhéus, cuja presidência do Conselho de Administração está com a reitoria da universidade. Então nós já temos um projeto arquitetônico para um prédio de 6 andares, inclusive o CEPED, seria bom vocês fazerem uma entrevista também com a diretoria do CEPED, está desenvolvendo em Ilhéus aqui o software que vai rodar no primeiro tomógrafo genuinamente brasileiro. O CEPED também recebeu agora uma premiação em Salvador, juntamente com a UESC. Então, aquele prédio será utilizado para a construção da sede do CEPED. Está sendo encaminhado um documento ao Conselho da Universidade para que faça a doação e também terá uso compartilhado. Nós queremos colocar ali algumas salas para que o nosso mestrado e doutorado na parte de modelagem possa ser realizado lá e um auditório com sala de reunião também para uso compartilhado. Nós temos mais um imóvel aqui
aqui também em Banco da Vitória, que inclusive foi ocupado recentemente. Nós tivemos que requerer à Justiça autorização para aquilo ali. O nosso procurador jurídico já está em ação, se comunicando com as pessoas que ocuparam aquilo ali, porque o prédio também corre o risco, já tem um laudo dizendo que corre um risco de demolição, e nós queremos evitar uma tragédia. Então nós temos que reaver a posse daquilo ali que foi concedido pela Justiça. No Banco da Vitória? No Banco da Vitória. E nós vamos ali ter que fazer a demolição, porque foi um laudo dizendo que está em risco. E darmos um uso para aquilo ali. Onde é na margem da BR ali? Na base da BR. E nós estamos solicitando também, Barbosa, a Prefeitura de Ilhéus, uma área para a construção da sede do Parque Tecnológico do Sul da Bahia, que hoje está instalado na nossa universidade. Mas nós temos que avançar. Então nós pedimos inicialmente uma área que é aquela que fica em frente à universidade, para que a gente possa fazer aquela construção ali. Ali fica bacana, né? E precisa mesmo. É até bom, porque tira aquela ociosidade daquela área ali, né? Que hoje tem um barzinho ali, né? Tem um bar funcionando ali, restaurante, e atrás está sendo construído agora cerca de 130 casas do programa Minha Casa Minha Vida, bacana. Que foi destinado às pessoas atingidas pela última enchente ali no bairro do Salobrinho. Então é importante, porque esses 26 quilômetros que ligam Ilhéus a Itabuna, vejam só a riqueza disso, Tonê. A CEPLAC, que nós precisamos ajudar, a CEPLAC, que tanto nos ajudou, a sede da Universidade Federal do Sul da Bahia, a Universidade Estadual de Santa Cruz, o SESC-SENAC, nós temos ali o IFBA, nós temos um outro instrumento fantástico, que é o Hospital Costa do Cacau, e a Policlínica, que foi construída agora. Então, em 26 quilômetros, nós temos ali a rodovia do conhecimento, de fato. É verdade. Olha, inclusive, eu vou dar uma sugestão aqui, né? Já que a gente fala tanto que a UESC não é só Ilhéus, né? É regional, é Ilhéus e Itabuna. Traga alguma dessas novidades para Itabuna também, né? No centro desse de pesquisa e nós temos aqui, Barbosa e Tonê, um prédio também no centro da cidade, que é o da antiga Cesta do Povo. Ali é da UESC? Aquilo ali é da UESC. Então bom. Nós queremos fazer daquilo ali a área onde colocaremos todas as empresas juniores, o nosso escritório modelo de ciências jurídicas ali, bem como a Universidade Aberta da Terceira Idade, e uma área para qualificação profissional na área da educação. E cabe tudo isso ali? Cabe ali, é um prédio maravilhoso aquilo ali. E não vai ser um espaço específico para cada uma dessas ações. Nós teremos espaços compartilhados. Hoje a grande tônica das coisas é você trabalhar em rede, com o uso compartilhado dos espaços também. É isso aí. Vou entrar num assunto indigesto aí, desculpa aí, reitor. Por que das paralisações, que já teve aconteceram duas paralisações? Quer dizer, anunciaram, não sei se foram concretizadas. Você fala o quê? Dos professores, né? Hein? Professores, paralisações. Mas não foi só da UESC, foi outras universidades estaduais também aderiram. Agora, não sei se chegou a ser concretizado. Olha, Tony, eu não tenho nenhum problema em tocar nesse assunto. Eu estou reitor da universidade, eleito pela comunidade acadêmica, mas eu sou professor. As paralisações anunciadas foram feitas... Ficaram só no anúncio, só? Não, foram feitas apenas paralisações, né, que foram para discutir as questões das pautas dos docentes da universidade. Então, nós temos as paralisações acontecerem em 4 universidades, todas 4, são UNEB, UFES, UESB e a UESC. A categoria docente requerendo uma pauta junto ao governo. Eu, particularmente, enquanto reitor, já conversei com o senhor governador do estado, professor Dr. Jerônimo Rodrigues, que, aliás, é professor de uma das estaduais, ele é professor da UFES. Depois de 40 anos, a Bahia volta a ter um professor como governador. Eu acho isso importante. Eu devo destacar que o governador, antes mesmo da posse, chamou os reitores para uma conversa, já na transição, tem dialogado com os reitores, concedeu o concurso público, mas eu,
particularmente, de maneira muito respeitosa, já disse ao senhor governador que é necessário o diálogo franco e aberto com os sindicatos, docente e técnico, e também com a representação estudantil. Eu acho que o governador já manifestou para a gente que isso ocorrerá, é fundamental que aconteça, porque na democracia nós temos pautas que devem ser tratadas em uma mesa de negociação. Então acredito sim que o governador receberá os sindicatos técnicos e docentes, abrirá uma mesa permanente de negociação e fará um cronograma. Eu acredito que o diálogo ele é fundamental, porque tanto docentes, técnicos, discentes e o governador também querem o melhor para a educação pública da Bahia, para as universidades. Então essas paralisações são legítimas, inclusive eu, enquanto reitor... Tinha também vertente salarial também, de salário, questão de salário? Não deixa de ter uma vertente salarial. Também é uma pauta também dos docentes, porque tivemos perdas já há vários anos. Foi feita uma correção, mas não no mesmo nível que o estudo feito pela categoria aborda. Mas eu volto a dizer, é uma pauta legítima e eu tenho certeza que o senhor governador do estado, como democrata que também irá atender os sindicatos e a representação discente para abrir a mesa de negociação permanente. Eu vejo esse governador Jerônimo, né, menos obra e mais tratamento, né, com pessoas, né, o cuidado com as pessoas. Parece que ele gosta muito de dialogar, de conversar, de valorizar as categorias. Até porque as pessoas até taxam ele de o governador conversador. Então, mas ele já abriu discussão mas tudo começa com uma boa conversa. Ele já abriu discussões com os policiais para questões que eles vinham reivindicando e não vinham sendo atendidos, né? Então, o Alessandro está mais próximo, né? Tem tido conversas com ele, conhece mais do que eu. Mas essa é a impressão que eu tenho à distância, né? Que ele gosta mais de cuidar das pessoas, né? Olha, Barbosa, é uma avaliação que a gente deve fazer de uma maneira conjuntural. Por exemplo, o governador Rui, o ex-governador Rui, foi um dos governadores que mais construiu obras públicas na Bahia. E tem uma série de obras que ainda estão sendo inauguradas. Exatamente. Por exemplo, policlínicas, escolas modelo. A rodoviária de Salvador. Rodoviária de Salvador, a própria BA aqui, Ilhéus e Itabuna. Então, são obras de um governo do estado que fez o sucessor e que o sucessor tem dado continuidade, inclusive com inaugurações. Mas eu tenho absoluta certeza que o governador, o professor Dr. Jerônimo Rodrigues, é um democrata, um homem de diálogo, um homem que conhece a Bahia. Ele foi o coordenador das duas campanhas do governador Rui, conhece a Bahia como um todo, e ele está sempre disposto a um bom diálogo. Então eu acredito que terá tudo para fazer também uma grande gestão à frente do governo da Bahia de um modelo diferente. Eu acredito que cada governador imprime a sua marca, a sua maneira de fazer gestão, né? É isso aí. É doutor também ele, né? Ele é professor, mestre em agronomia pela Universidade de Feira de Santana, Estadual de Feira de Santana. Bacana, viu? Não sabia, não. É engenheiro agrônomo. Eu passei a conhecer Jerônimo como secretário, né, de educação. Jerônimo, herói do sertão. Ele foi secretário da SDR, depois secretário da Educação e agora governador do estado. Casado, inclusive, com a professora Tatiana Veloso, que foi pró-reitora de extensão da Universidade Federal do Recôncavo Baiano. Então, é um casal de professores. Bacana. Então, nesse diálogo, você sentiu que ele, né, tem tudo para ser um grande governador para essa área também. Eu acredito que ele detém as qualidades necessárias. Ele, primeiro, conhece o estado da Bahia, segundo, é tecnicamente preparado para isso, exerceu, foi assessor também de ministério em Brasília, foi coordenador, como eu já disse, das duas campanhas, exerceu duas pastas nos dois governos do governador Rui, e é um homem de diálogo. Então, acho que isso é fundamental, tem dialogado bastante com prefeitos, quer seja da situação, da oposição, mas volta para a questão da universidade, acredito que seja necessário e urgente abrir a pauta de negociação para ouvir, para dialogar com os sindicatos e com os discentes. Isso é parte do processo democrático. É verdade. Bom, Alessandro, você agora tem mais 4 anos aí, né, pela frente na UESC. A gente falou agora há pouco dessa rodovia que está se tornando uma avenida, né, praticamente. Embora 90% dessa rodovia é território ilhéense.
Mas a gente discute isso aqui e fala sempre na questão da região metropolitana. Já discutimos aqui os benefícios que essa região poderia trazer para os dois municípios, principalmente, né? Itabuna e Ilhéus, que estão mais conurbados. O que precisa para a gente concretizar isso, além da vontade política, aqui entre vocês, né? Entidades que compõem essa região? O que é que você acha que precisa para esse projeto startar de uma vez? Olha, Barbosa, eu, enquanto ainda pró-reitor de extensão, participei de 2 seminários, pelo menos, feitos pela universidade, pela MURC e um conjunto de outras instituições, a Bahia Gás, a Secretaria de Planejamento do Estado da Bahia, para discutirmos a região metropolitana. Naquele momento, nós contratamos, inclusive, 2 especialistas, que foi o professor Fernando Pedrão e o professor Jório Cruz, para apresentar modelos de região metropolitana. A conclusão que chegamos não se cria uma região metropolitana. A região metropolitana, ela é reconhecida. Itabuna e Ilhéus aqui, nós temos modelos de região metropolitana, não é? Então, eu acredito que isso tem a necessidade urgente de voltar à tona essa pauta pela universidade, inclusive, já a partir de janeiro nós chamaremos isso, porque nós já estávamos discutindo isso, temos que levar a Assembleia Legislativa, falar com o governador do estado, reunirmos a AMURC, que é uma instituição importantíssima que representa os municípios do sul e sudoeste da Bahia, e acredito que essa pauta tem que voltar à tona. Como eu disse, a região metropolitana, ela não é criada, ela é reconhecida. Lógico que para isso nós temos que ter um projeto de lei, né? O trâmite legal. Mas eu acredito que com essa capacidade de diálogo que tem o governador Jerônimo, com o presidente da AMURC, o prefeito Jadson Albano, um jovem que tem feito um trabalho brilhante à frente da AMURC, a nossa universidade, colocarmos também as outras instituições aqui, nós teremos sim condições de avançarmos nisso. Nós temos que fazer isso para desenvolvermos a região com planejamento e não crescimento desordenado. Porque todo crescimento ele traz consigo bônus e ônus, né? Então, por exemplo, essa nova BA, nós temos que ter o cuidado para não ter uma coisa completamente desorganizada ali na margem. Sobre isso agora, né? Planejamento. Porque, nós temos aí chegando Porto Sul, se fala até numa refinaria de petróleo, né? Tem aí a ferrovia, leste-oeste, e com isso vem grandes empresas de logísticas, empresas que vão ganhar dinheiro nesse negócio, né? E vai investir na região. E nesse negócio vem o quê? Os empregos. E quando vem emprego, aí vem favelas, vem bairros desordenados, loteamentos clandestinos, né? Olha, Barbosa, você toca em um ponto extremamente importante. Diante de tudo isso que você fala do complexo modal, eu ainda acrescento a necessidade urgente de um aeroporto alfandegado em Ilhéus. Isso. Nós temos que entender que Itabuna e Ilhéus são 2 cidades polo que atendem toda a região. Então você fala muito bem, todo mundo fala no crescimento, mas nós temos aí, junto com esse crescimento, ônus, que pode ser a favelização, problemas onde tem uma demanda maior para a saúde pública, para a segurança pública, para a educação pública. Então nós temos que fazer planejamento para atender a população existente e a nova população que vai chegar com isso. Não tenha dúvida de que Ilhéus e Itabuna serão centros de atração populacional. Perdemos população agora no último censo, mas vamos virar isso. Então eu acho que principalmente o município de Ilhéus, que tem o porto e que tem agora ali a possibilidade de um aeroporto alfandegado, nós temos que fazer isso. O atual está em reforma já há muito tempo, a gente tem que concluir isso. E é saturado, né? Pelo tamanho, né? Mas, porque veja só, hoje, para você ter uma ideia, do jeito que a gente está hoje, para você pegar um avião para ir para Salvador, na maioria das vezes você vai no mínimo a São Paulo, para de São Paulo ir para Salvador. É um absurdo. Uma viagem que levava meia hora, Tonê, hoje você está levando o dia inteiro para você chegar em Salvador. Eu, por exemplo, quando tenho audiência em Salvador, tenho preferido ir de carro do que ir de avião, porque eu tenho que ir para Salvador e, por exemplo, se cancela um voo desse, você fica em São Paulo. Ou em Minas, então nós temos que pensar, Barbosa, Itabuna e Ilhéus com muito carinho, com muito zelo, porque são 2 cidades líderes regionais. E eu acho que vindo ou não esse aeroporto, eu acho que essa tem que ser uma briga que, já que a gente não tem
representatividade política, Alessandra, eu acho que cabe às entidades fortes como a UESC, o UFS, né? O FSB, de brigarem, né? Assim, no bom sentido, né? Reivindicar isso do governador para atrair para Ilhéus empresas regionais que façam aquele voo rápido, né? Como a gente tinha antes, era Nordeste Linhas Aéreas, né? Inclusive Itabuna já teve também. Você ia de manhã para a reunião e voltava à tarde. Exatamente. Olha, eu recordo, Tonê, que tinha um voo que saía de Ilhéus de madrugada e o último voo saía de Salvador para Ilhéus 11 e pouca da noite e você resolvia tudo em um dia lá. Isso é importante. Mas você falou de uma coisa importante, Barbosa. Eu acho que isso deve ser reivindicado por toda a sociedade, inclusive por essas instituições e com uma coisa aqui que eu defendo, o não protagonismo de uma instituição apenas. Nós temos que trabalhar em rede. Nós não podemos requerer um protagonismo para isso. Temos que pensar grande. Pensar grande significa pensar coletivamente. Mostrar unidade, né? Perfeito. É isso aí. Alessandro, tem uma coisa, eu queria que você citasse aí pelo menos 3 principais desafios que você tem aí no seu mandato aí, por esses 4 anos, da UESP. 3 principais que você acha que são fundamentais. Olha, Tony, eu diria que o primeiro deles é fazermos uma nova política de graduação para elevarmos ao nível de excelência todos os 35 cursos de graduação. Para isso, nós temos que fazer mudanças na matriz curricular dos cursos, renovarmos essas matrizes. Recentemente, nós implementamos a curricularização da extensão de 10% da carga horária de todos os cursos terão que ter atividade de extensão. Então, eu diria que elevar ao nível de excelência os 35 cursos de graduação é uma coisa fundamental. A segunda delas é nós expandirmos ainda mais a nossa pesquisa. Então, nós temos que definir aqui no que é que a Universidade Estadual de Santa Cruz é excelência. O pesquisador e a pesquisadora, ele tem a liberdade para pesquisar o que ele quiser, mas nós temos que focar em algumas linhas de pesquisas que venham desenvolver ainda mais a região. Então, eu posso citar aqui 3 delas. A Mata Atlântica, que é uma coisa que nós estamos inseridos, a parte de literatura nossa, que só nós temos a nossa. O mundo tem a sua, mas nós temos a nossa, com os nossos autores, autoras, e a parte de inovação. Eu diria que o meu desafio agora vai ser dar um choque de gestão, de modernização na gestão e também um choque de tecnologia. Como nós falamos no início, a Revolução 4.0 bateu na nossa porta, a inteligência artificial bateu na nossa porta e a universidade tem a obrigação de ser um farol para a sociedade, de estar sempre à dianteira. Então, eu diria isso, mas sem perder de vista a nossa vocação regional. Nós somos uma universidade reconhecida no mundo hoje, graças a Deus, mas a vocação regional. Então, a sua primeira pergunta sobre a questão da população aqui, nós estamos muito preocupados sobre o ingresso, sem nenhum tipo de discriminação. Nós não faremos discriminação, mas nós faremos uma valorização para a população aqui. E isso é uma decisão coletiva tomada pelo Conselho Superior. E aí eu te pergunto, Alessandro, por que não adotar aquele modelo da UFSB do início, não sei se continua assim, onde os colégios regionais já preparavam os alunos para, né, irem para a faculdade? Olha, Barbosa, Quer dizer, é uma pergunta, né? Apenas porque eu não me sinto muito à vontade em tocar em um modelo de uma outra universidade. O que eu diria é o seguinte, o modelo que você tinha de um bacharelado, onde ele fazia o ciclo básico e depois você decidia para onde você ir, é uma coisa que está sendo revista também por algumas universidades. Acredito que a própria USB está revendo isso. Então, o que nós queremos acho que, primeiro papel da universidade, formar com qualidade os professores para que dê essa contribuição na educação básica e no ensino médio, para que nós tenhamos estudantes mais qualificados já lá, e que quando chegarem na universidade estejam ainda mais qualificados. O investimento em educação, ele começa lá na pré-escola, onde nós temos ali que qualificar cada vez mais para que as crianças tenham a educação que, ao chegar no momento de ingressar na universidade, estejam muito preparados. Mas hoje em dia, o que é que tem acontecido na maioria das escolas e universidades brasileiras? As universidades estão tendo que fazer essa correção. Então, eu deixo aqui o meu agradecimento a cada
professor, cada professora do ensino fundamental, do ensino médio, que mesmo com parcos recursos conseguem educar essas crianças. E nós temos a obrigação, às universidades, de dar um apoio às escolas no ensino fundamental e médio, porque nós não podemos fazer pesquisa, ciência apenas na universidade. Isso já é para ser iniciado lá no ciclo básico da educação. Então é uma obrigação da universidade também estar próximo das escolas públicas da nossa região. E nós já fazemos isso através de uma série de programas, inclusive com a educação infantil. Nós temos o Fórum de Secretários de Educação do Programa AGI, que é da Universidade da MURC. Então, a educação, o investimento deve ser feito em todas as esferas, não apenas na universidade. Com relação à gráfica, né, e à editora da UESC, que publica grandes títulos aí, livros importantes, né, até dos professores da própria UESC, dos mestres lá e doutores, houve uma parada? O que houve? Durante o período de pandemia, nós tivemos um contingenciamento. Então, os recursos foram canalizados para as atividades que estavam voltadas para o combate à Covid-19. Mas nós fizemos agora, por exemplo, uma reforma no nosso Parque da Gráfica. Nossa intenção é transformar a gráfica da UESC em uma gráfica universitária para publicar obras e materiais, não apenas da UESC, mas de outras instituições de ensino aqui da nossa região. E a nossa editora, que tem avançado bastante, retornará agora com a publicação de livros, a edição de livros. Estamos voltando à normalidade. Inclusive, recentemente inauguramos a loja da nossa editora, a livraria, que fica no térreo da torre administrativa da UESC. Participamos do Festival Literário e da Feira Literária de Ilhéus. A nossa editora tem participado de todos os eventos nacionais e queremos avançar. Como diria o nosso Castro Alves, bendito que semeia livros, né? E faz o povo pensar. É verdade. Toné. Agora vamos partir para a política. Você é pré-candidato a prefeito de Ilhéus? Tonei, seja franco aí. Eu acabei de disputar uma eleição para a Universidade Estadual de Santa Cruz, onde a comunidade acadêmica da UESC me honrou com mais um mandato, tendo 89,25% dos votos daquelas pessoas que foram às urnas. Então tomarei posse provavelmente entre o dia 2 e o dia 5 de fevereiro. Estou preparado para fazer a gestão da universidade pelos próximos 4 anos. Agora, questões políticas são coisas... Mas você já foi sondado? Eu não posso aqui tergiversar. Eu acho assim, quem está em um cargo como eu tô, não pode estar aqui tergiversando. Que realmente houve alguma sondagem, sim, mas é uma discussão que não está no meu horizonte agora, porque eu estava disputando a eleição da Universidade Estadual de Santa Cruz. Eu sou daqueles que nunca sei o que será o futuro. A cada dia o seu bem ou o seu mal. Vamos assim, vamos ser bíblicos. A cada dia o seu bem e o seu mal. Mas se tiver uma proposta boa, você entraria também nisso? Você entraria na política? Nesse momento eu me preparei para fazer a gestão da Universidade Estadual de Santa Cruz. Qualquer outro cenário novo que surgir, eu sou um homem democrata do diálogo, eu estou aberto para o diálogo, mas eu me preparei para ser o reitor da Universidade Estadual de Santa Cruz. Em qualquer outro tipo de cenário, eu acho que um homem público não pode fugir das discussões e das grandes discussões. Farei qualquer tipo de discussão que me for proposta, mas volto a dizer, nesse momento eu estou muito orgulhoso de ter sido reeleito pela minha comunidade acadêmica. Estou focado na universidade. Estou focado na universidade. Qualquer cenário novo, volto a dizer, como democrata, como homem público que sou, acho que os desafios vêm pela frente, mas nós teremos que conversar. Acho que tem vários nomes estabelecidos aí que a gente pode pensar também. Eu tenho muita tranquilidade em relação a isso. Há 4 anos, quando eu disputei a primeira eleição para reitor, estava absolutamente focado na eleição da universidade. Graças a Deus fizemos um mandato que nessa eleição agora, o fato de ser candidatura única não significa que eu seja uma unanimidade. Não existe isso. Mas significa que quando colocado na balança, as forças políticas da universidade reconheceram o papel e fomos candidatos únicos com uma votação expressiva. Estou preparado para ser reempossado assim entre os dias 2 e 5 de fevereiro.
fevereiro. Então, qualquer outro cenário, eu diria que seria uma discussão para ser feita. Volto a dizer, como democrata e homem público, não me furto de discussões. Principalmente, eu quero dizer aqui que fico lisonjeado quando o nome é lembrado positivamente por isso, porque em um cenário nacional onde a política está cada vez mais sofrendo críticas severas, ter um nome lembrado de forma positiva é gratificante para qualquer homem público, qualquer mulher pública. Inclusive, então, né, aqui querendo ser agora, né, um assessor aqui dele imediatamente, aqui eu diria o seguinte, esses últimos 4 anos agora que ele vai ter pela frente, ele pode deixar o seu nome, né, e com todos os legados que ele está construindo na própria UESC, né, como foi dito aqui para Ilhéus, né, para ali o Salobrinho e o próprio campus da UESC, e o trabalho que ele vem desenvolvendo internamente com professores e alunos, eu não tenho dúvida que daqui mais 4 anos ele se credenciará a qualquer cargo público que ele quiser. Você é filiado a algum partido, Anderson? Não estou filiado a nenhum partido e tenho minhas convicções políticas, inclusive gosto sempre de publicizá-las. Enquanto reitor da universidade, eu digo sempre que o reitor ele tem que ser suprapartidário. Eu recebo com o mesmo respeito prefeitos de todos os partidos, vereadores, deputados, deputadas, vereadoras, prefeitas, dialogo com todos, tenho ações em prefeituras dos mais diversos partidos, porque é uma questão institucional. A instituição está acima da pessoa Alessandro. Agora, enquanto pessoa física, enquanto cidadão que sou, eu tenho minha linha política bastante definida, mas acredito que em um Brasil bastante dividido como tal, o diálogo ele é importante. Eu sou daqueles que transitam entre dois lados, mas de um lado. Eu gosto de opostos. Tá certo. Não, e não tenho dúvida que daqui a 4 anos você será um grande nome. Será não, você já é, mas vai se tornar ainda mais com todo o legado que você vai poder deixar aí, né, para Ilhéus. Barbosa, falando de maneira bastante sincera e assertiva, volto a dizer, eu me preparei para disputar a eleição da universidade. Muito orgulhoso estou de ter sido reeleito com a expressiva votação pela comunidade acadêmica. Qualquer outro projeto político, seja acadêmico ou fora da academia, eu teria que discutir bastante, inclusive com a comunidade acadêmica. Okay. Até porque a eleição municipal é para o ano, né? Está muito próximo. Não, é amanhã. É amanhã. Eu falo sempre, é logo ali. 2024, outubro de 2024 é logo ali. Mas eu acredito, Tonê, que todos os municípios, mas focando em Itabuna e Ilhéus, acho que a população terá que se debruçar, porque vai ser uma escolha importantíssima, porque, vejam bem, todo o cenário que nós colocamos de avanço da região vai depender muito também daquelas pessoas que forem eleitas nas eleições de 2024. Cada cidadão, cada cidadã terá que ter muita responsabilidade com o seu voto. É verdade. Nós temos que escolher bem para não acontecer, né? Por exemplo, Ilhéus, a gente está vendo aí um desmando, né? Um descaso com Ilhéus, apesar do governador ter investido tanto em Ilhéus, ter ajudado tanto em Ilhéus, o prefeito não soube aproveitar isso, né? Qualquer outro no lugar dele teria feito o quê? Já que o governador está administrando minha cidade, está fazendo tudo para mim, eu vou fazer o mínimo, eu vou cuidar aqui do povo, do esgoto, da rua, disso. Não fez nada. Eu vi um comercial ontem, acho que foi ontem na televisão de Ilhéus, que o prefeito só faltou fazer uma propaganda de uma lanchonete, porque não tinham o que mostrar, né? Falando aí que investiram Ilhéus. Sim, as empresas particulares vão investir sempre, porque Ilhéus é um destino maravilhoso. Agora, o que a prefeitura fez para essas empresas virem para Ilhéus? Infraestrutura nenhuma. Se não fosse o governo do estado, Ilhéus estava parada há 20 anos atrás. Então, eu acho que Ilhéus precisa realmente saber escolher seu prefeito, né? Eu acho que a UESC tem esse papel também importante, né, indiretamente, né, de contribuir com essa cidade para que, né, esses prefeitos realmente venham a sair até do campo acadêmico. Antigamente a gente tinha, né, o DCE, tinha não sei o quê. Quantos polícias saíram da UESC, né? A gente tem aí Davidson Magalhães, Venceslau, e outros, né, que já saíram aí da UESC. Então, quem sabe um dia sai um novo político aí, um líder novo dessa UESC, e a gente precisa disso. E Itabuna, vamos ter cuidado também, viu, gente? Vamos pensar direitinho, vamos avaliar projetos, né? O prefeito está pecando muito aí
não está divulgando o que está Barbosa, fazendo. não é só prefeito, não tem que ver também os vereadores. Não, Legislativo vereador, é super importante. vereador pode Ninguém ter liga para certeza esses vereadores. vereador- São os babacas, me desculpe. Vereador, São os babacas, Vitor Neto. pelo menos os daqui. Não sei os de Léo, vereador mas pode daqui ter certeza que a população vai renovar a Câmara de novo, como renovou tem que ser de no 90%. passado. Vai renovar, tenho certeza disso. Agora, prefeito, eu me preocupo porque eu não estou vendo bons candidatos aparecendo, né? Com todo respeito aos que estão aí, mas eu não vi nenhum projeto. Eu estou vendo oba-oba, projeto, eu não vi nenhum até agora para Itabuna. Então, a gente tem que viver de projetos. O que é que a cidade vai ganhar com esse candidato? O que é que ele vai trazer de verdade para desenvolver a cidade? É bom continuar com o que está aí? Vamos avaliar, vamos ver projetos, né? Então, eu acho que a comunicação está falhando nesse sentido. Esse atual prefeito também, o Augusto, precisa mostrar à população, dialogar com ela diretamente, né? E mostrar o que está fazendo e o que vai fazer. Porque a gente não pode mais cair em aventuras. Itabuna já perdeu muito, né? Itabuna e Ilhéus, muitos anos perdidos, enquanto outras cidades se desenvolveram. A gente era a quarta, hoje eu não sei nem se... Não tenho esses dados hoje, eu acho que a gente está lá embaixo. Eu não quero entrar em nomes, quero entrar apenas na questão da gestão. Eu acredito que Itabuna e Ilhéus têm, as duas cidades, a obrigação de fazer gestões que sejam modelo para toda a região. Exatamente. Para toda a região. Mas tem que saber escolher. É isso, e aí o básico primeiro, partidos apresentarem bons candidatos. E o segundo, as populações escolherem bem isso. Eu vou usar um exemplo aqui, Tony, é muito tacanho, mas que serve. A Mega Sena da virada está acumulada, são 500 milhões. 50 milhões. Se você ganhar, você entrega a qualquer pessoa para gerir a seu recurso? Não. A prefeitura de uma cidade não pode ser entregue a qualquer pessoa. Eu falo isso com muito respeito. Com muito respeito. Quando eu falo certeza. Qualquer um, inclui todos. Eu acho que você tem que ter critérios para isso, tem que apresentar projetos, a postura, tudo isso. Então acredito que Itabuna e Ilhéus são duas cidades grandes do estado da Bahia. E deve a população de Itabuna e de Ilhéus escolher muito bem. Volto a dizer aqui uma coisa, como democrata, o eleitor ele é soberano, ele manda no seu voto, a eleitora manda no seu voto. E cabe à comunicação divulgar de forma verídica o que tem de projeto para cada um. Em política a gente sabe que nem sempre é assim, mas a população tem que fazer um filtro e escolher muito bem os candidatos que vão lhe representar. E você tem toda a razão, não apenas executivo, mas também legislativo. Porque o legislativo é que aprova os projetos que vêm no executivo. Então eles são importantes. Perfeito. Eu não vi nenhum prefeito aqui da região, mas principalmente de Ilhéus e Itabuna, né, sentar com lideranças aqui locais, com entidades, para discutir a nova Ilhéus, a nova Itabuna a partir de agora. Porque vai mudar muito depois desse modelo intermodal que a gente viu aí, a gente falou há pouco aqui. Vai mudar tudo. Né? São novos tempos, então ninguém está discutindo isso. A gente falou aqui há pouco, o que é que vai ser feito às margens do Rio Cachoeira, lá na BA 649, que o governo do estado está dando de presente à nossa região. Serão 4 pontes ali, 4 obras de arte. A licitação, inclusive, já foi startada para janeiro, né? Porque a empresa que estava programada saiu, vai entrar outra empresa para terminar essa obra, né? As pontes. E a gente não está vendo projeto urbanístico para Ilhéus, a gente não está vendo nenhuma discussão sobre isso, né? É incrível. Barbosa, isso recai e volta para aquela questão da região metropolitana que você falou. Ainda que não a região metropolitana, Tony, o poder público municipal de Itabuna e Ilhéus tem que fazer o planejamento junto com o governo do estado, junto com o governo federal e chamar para esse planejamento o setor privado, porque os grandes investimentos serão privados. Exato. E para isso você vai ter que ouvir representação de trabalhadores, de proprietários, de empresários. A democracia, ela é maravilhosa, mas ela requer muito trabalho para isso. Então, o primeiro ponto é planejar. Por exemplo, quando eu falo que Ilhéus vai chegar aos 500 anos, significa a região chegar aos 500 anos. Então, nós temos que ter uma articulação entre os municípios, o Estado, o governo federal e o empresariado, o setor privado. Isso é fundamental. Não dá para a gente fazer política
pequena. E uma outra coisa, assumindo uma prefeitura, você, lógico, continuará sendo político, mas você tem que ser gestor. E a gestão pública, ela é fundamental. O dia a dia, as pessoas moram na cidade, as pessoas requerem os serviços públicos na cidade. Então, eu volto a dizer, é importante o planejamento, a articulação política entre municípios, Estado, governo federal e os empresários, os investidores. Isso é fundamental. E um planejamento de longo prazo. Um planejamento que não seja para 4 anos, de longo prazo. Por exemplo, onde queremos estar em 2050? O que é que nós esperamos da região? E o planejamento, ele requer a etapa inicial, depois você tem a avaliação, você tem controle, você corrige, você modifica, mas a população tem que ter a certeza de para onde o município vai, para onde a região vai. E com todo respeito àqueles deputados e senadores, né, que hoje estão na base do governo, que ajudam aqui de alguma forma a região, mas eu acho que a gente precisa lutar para ter os nossos próprios líderes, e aí eu acho que as universidades têm esse papel de alguma forma, não sei como, porque isso não faz parte do currículo, né, da grade da faculdade, mas eu acho que através ali como é que chama, do corpo, né, docente, fazer algum trabalho para formar lideranças aqui. A gente precisa de novas lideranças. Tudo bem que tem as lideranças espontâneas que surgem das comunidades, mas na maioria das vezes são pessoas despreparadas tecnicamente. A gente precisa de pessoas técnicas, capazes, que gostem de política, né, porque a política faz parte do nosso dia a dia e que queira ser essa liderança. Olha, Barbosa, eu respeito todas os tipos de lideranças, venham de onde vier. E acho que a contribuição que a universidade pode dar, não apenas na formação de novos, mas na qualificação técnica daqueles que aí estão. Por exemplo, nós temos um programa onde nós damos o apoio gerencial institucional às prefeituras. Então nós temos fóruns de gestores de educação, de saúde, nós qualificamos para que a gestão seja feita de uma forma mais profissionalizada. Agora, lógico, na democracia, nós temos que respeitar as lideranças, venham de onde vier. São importantes, por exemplo, lideranças de bairros, lideranças de classe, são muito importantes, por isso que é a democracia, e a universidade dá ali a sua parcela de contribuição. Mas eu acredito, e aqui é uma coisa que seria um desejo meu, qualquer pessoa que queira exercer um cargo público deve procurar se qualificar. Exatamente. Independente do nível de escolaridade que ele tenha. Deve procurar se qualificar para fazer isso com mais profissionalismo. Conhecimento da história do seu município. Não tenha dúvida, não tenha dúvida disso. Esse curso que vocês oferecem na UES, você falou aí, Nós temos um programa AGI, é o Programa de Apoio Gerencial Institucional às Prefeituras. Então ele é uma parceria com a MURC, no qual nós formamos os fóruns de secretários municipais, todas as secretarias, que se reúnem uma vez por mês, regularmente, e ali apresentam os problemas das respectivas pastas, e a UESC, junto com a MURC, buscam soluções com outros parceiros. Então nós já fizemos cursos, por exemplo, a prestação de contas com o Tribunal de Contas do Estado, porque nós verificamos que muitas vezes as contas são rejeitadas, não por má versação do recurso público, mas por uma falta de preparo na prestação de contas. Então na saúde nós estamos qualificando as pessoas, na área de educação qualificando. É um programa exitoso da UESC com a MURC, que é a Associação dos Municípios das Regiões Sul e Sudoeste da Bahia. E a universidade faz isso também. Nós temos cursos onde tratamos da questão política macro, não partidário, mas macro. Eu acho que a formação da consciência. Quando eu ouço o pessoal falar assim, aquilo ali é doutrinação, é de quem não está na universidade. A universidade, ela é pública e ela é diversa. O que nós colocamos ali é o grande palco da democracia. Apresentamos ali com cientificidade as mais diversas propostas. E é daí que eu digo que pode sair novas lideranças políticas. Não tenha dúvida disso. Que a universidade tem esse papel de abrir a mente. O que eu defendo muito é o voto também regional. Há 2 anos atrás, nas últimas eleições, em 2022, teve um candidato a deputado federal aqui, trazido por um vereador, não lembro se era de Ilhéus de Itabuna. Aí eu perguntei, o senhor vem da onde mesmo? Eu venho lá da Baixada Fluminense do Rio. E não voto aqui. É normal. Quando é um ente federativo, né? Câmara Federal, tudo bem. Mas você conhece Itabuna, conhece Ilhéus? Brincadeira.
Você fica chocado, quer dizer, em detrimento do daqui. Aí o vereador que está sendo apoiado, né, sei lá, está recebendo apoio desse candidato, aí traz um cara completamente desconhecido, que desconhece completamente aqui a nossa região, para você pedir voto. Eu falei, o senhor da onde mesmo? Ele disse, eu sou do Rio, eu sou carioca, sou lá da Baixada Fluminense. Eu disse, obrigado. Olha, sabe que Ilhéus é um litoral, você conhece Itabuna, conhece a história, é brincadeira, você fica estarrecido. Essa questão, eu não quero me furtar de discutir isso, eu falo aqui agora como cidadão. Preenche os requisitos legais para ser candidato? Sim. Legais, mas é só isso que basta? A população tem que fazer esse filtro. Nas últimas eleições, mais de 130 deputados foram votados em Itabuna e Ilhéus. Elegemos uma deputada estadual em Ilhéus, nenhum federal. Elegemos um deputado federal em Itabuna. Ou seja, nós temos... Não, aqui nós temos o Josias, né? Que é representante da nossa região, e um estadual que é o Fabrício Pancadinha. E tem a Solane lá em Pois é, então Itabuna e Ilhéus, um deputado estadual em Ilhéus, um deputado estadual em Itabuna e um federal representando a região. Eu falo daqui. Então, assim, 130 candidatos foram votados. É importante conversarmos sobre política. É importante conversarmos sobre o que queremos para a nossa região. E aí você fala muito bem, eleições de 2024, temos que escolher bem as câmaras de vereadores de toda a região, escolher bem prefeitos e prefeitas de toda a região, e 2026 nós teremos já presidenciais e estaduais, né? Ou seja, majoritárias e também para deputados. É fundamental ter essa discussão política. Eu acredito, Barbosa, assim, em qualquer boteco se discute política. Nós temos que discutir nos botecos, mas discutir também nas instituições, discutir na casa da gente. Exatamente. E quando eu falo discutir, não é briga. Discussão é uma coisa dialética, é um ponto de vista apresentado, o outro apresentado. Inclusive, eu entro numa discussão, Tony, querendo sair maior do que eu entrei. E só tem um jeito de eu sair maior. Se a outra pessoa me acrescentar alguma coisa. Mas se eu entro achando que a pessoa não me acrescenta nada, eu continuarei do mesmo tamanho. Ou pior, posso até me apequenar. Então isso é uma mudança cultural que tem que ser feita no Brasil. Eu, por exemplo, tenho amigos da direita, da esquerda, de todas as partes, e discutimos isso. Discutimos isso. Isso é importante. Temos que dialogar mais do que brigar. A briga não existe. Nós temos que debater ideias, projetos, não as pessoas. Eu acho que essa divisão que está tomando conta do mundo é direita, é esquerda. Ontem mesmo eu vi a televisão dando uma conotação, a escolha do Chile, num plebiscito, de não fazer mudança na Constituição, apoiando o tradicionalismo, né, o conservadorismo. Eu acho um direito deles, é a população do Chile, ele tem direito de fazer o que quer, eles têm soberania lá, né? Então a televisão falou de uma forma pejorativa em relação a porque é de Pinochet. Tudo bem, quem sofreu foi a população chilena na mão do Pinochet. Eu era criança... A Argentina que vive do peronismo até hoje, vivia até hoje. Eu era criança, eu ouvi falar de Pinochet, eu vi o julgamento sobre ele, vi tudo. Mas se a população de lá quer isso, gente, vamos respeitar a democracia. É isso que provoca essa dicotomia, essa divisão, essa guerra entre as pessoas. E aí, vocês falaram da universidade como formadora política, nós não abrimos mão disso, mas eu quero dizer aqui, as entidades de classe e os partidos políticos não podem abrir mão de fazer formação política. Por exemplo, tem muita gente que é filiada ao partido e não sabe nem o que significa a sigla do partido ao qual ele é filiado. Exatamente. E diz que é filiado. Não sabe o que é um conceito do partido. Ainda tem pior, tem gente pior. Você lembra qual foi o deputado que você votou da última vez? Não sabe dizer. Nem lembra. Não sabe dizer. Tem gente que fala de comunismo, mas não, é ignorante no assunto, não sabe nem o que é o comunismo. Não sabe o que é o comunismo, o que é o capitalismo. Então, assim, eu particularmente acho que partidos políticos e entidades de classe têm a obrigação de fazer formação política. Isso. Formação política macro. Não é a boa formação política. E é importante que tenha um ponto de vista diferente, ideologia diferente. É isso que faz crescer a democracia. Exatamente. Se você chegar para uma pessoa radical dessa que às vezes briga, né? Porque é comunista. Aí você pergunta para ele, né? Defina para mim comunismo.
baseado em quê? Nem sabe Em o que é. quem? Ele não sabe. Então, essa formação é importante, né? E isso aí não tem nada a ver com sigla política, né? Não É tem nada a ver. suprapartidário. Suprapartidário. Claro. Alessandro, parabéns. Tem mais alguma pergunta, Toné? Tem, mas é uma abordagem Eu meio tinha um também- monte aqui, meio- eu Eu só vou na coisa mais complexa. E eu queria entrar também nessa área mais da inteligência artificial, eu queria até provocar um debate sobre isso, mas infelizmente tinha muita coisa. Infelizmente não, me perdoa, Alessandro. Felizmente, a gente tinha tanta coisa para perguntar aqui ao reitor sobre a UESC, né, que é uma entidade tão importante para a gente, e acabou que não dá tempo para tudo, viu? Mas muito obrigado, espero que você volte aqui outras vezes. Eu já lhe convidei de público aqui, né? Para ser um membro até mais efetivo nosso aqui, enriquecer nossa comunicação, e eu continuo o convite aberto, viu? Volte sempre, venha falar mais aqui sobre, né, esse tema, inclusive político, é muito importante para a gente também. Eu agradeço imensamente, Barbosa, a você, a Toné, pelo acolhimento, a TVI. Agradeço aos telespectadores da TVI. Eu acho que um espaço como esse, onde a gente pode dialogar sobre temas da região, do Brasil e do mundo, são sempre importantes. E é importante que pessoas com pontos de vista diferentes sempre estejam aqui. Exatamente. Porque isso é que enriquece o debate. Grande abraço, estou à disposição também. Ok. Muito obrigado. E ano que vem é o ano 20 da TVI. Eu espero a gente em conjunto fazer aí algum trabalho, né? Provocar alguma discussão junto, um fórum, né? Porque seria importante a TVI junto com a UESC fazer alguma promoção de algum evento como Estamos de portas e corações abertos. esse. Obrigado, Alessandro. Obrigado também ao nosso querido Valério Magalhães, jornalista. Obrigado por ter vindo aqui, viu, Valério? Valério não muda nunca, né? Tem 40 anos que Valério é aquilo ali, ó. Não muda não, não envelhece não. Toné, então, vamos Eu encerrar ia aqui. fazer uma abordagem, mas é complicado, então deixa pra lá. Pra mim tá tranquilo. Qual é? Uma Diga, abordagem sobre quem esteve aqui foi Érica Nabu. Ah, sim. E ela falou sobre. Tinha uma placa com o nome do avô dela que doou aquela área pra construir a UES. É Manuel Fontes Nabuco? Tô errada, Valério? Ou é isso aí, o nome do avô dela? Ah, então Nabuco, vale a não é pena você... Mas peraí, deixa eu Porque explicar. foi deixa eu dito acabar de aqui explicar. realmente. Então ela no falou isso, e eu programa. ainda lembrei. Não tem um busto, nada que lembre aí que foi ele, que foi o doador. E ela estava indignada porque tinha uma placa retirada, não sei. Teve Não tô isso? entendendo. Olha, primeiro eu quero aqui externar a gratidão da nossa instituição para com o senhor Manuel Nabuco e para com a família Nabuco. Isso é reconhecido por nós, inclusive um dos nossos pavilhões leva o nome do Manuel Nabuco, ele está na galeria dos amigos da nossa universidade. Com a reforma de alguns prédios durante os 30 anos da UESC, nós retiramos algumas placas para fazer a revitalização e as placas serão recolocadas. Eu não posso lhe afirmar aqui se essa foi retirada, mas são placas, inclusive em bronze, que nós pegamos para revitalizar. E no próximo É ano... temporário. Não, no próximo ano, com a comemoração dos 50 anos, o nosso campus estará revitalizado e as placas que foram retiradas para restauração, revitalização, estarão todas no lugar. Volto a dizer, nós temos uma dívida de gratidão impagável para com o senhor Manuel Nabuco e volto a dizer, é amigo da nossa universidade, constando o nome na galeria dos amigos da universidade e um dos nossos pavilhões leva o nome do Manuel Nabuco. Nossa gratidão. Peço desculpas à família se chegou a alguma comunicação dessa forma. De maneira nenhuma, nós respeitamos a história das pessoas que contribuíram com a nossa universidade e a família Nabuco está entre essas pessoas. E é bom a gente ouvir isso, porque a gente Claro, ouviu um lado, estamos que ouvir o outro. Eu que lhe agradeço Isso, imensamente por ter feito a pergunta. Porque foi bom, ela foi chegou bom. aqui, ela falou, então agora você agora tá justificando. Eu tinha esquecido disso, viu, Toné? Eu tinha esquecido que Eu um dos lembrei. motivos até para convidar a Alessandro era esse também, né? Para ele ter a oportunidade de falar Obrigada sobre isso. pelo esclarecimento. Não, eu que agradeço, Tonê, imensamente e volto a dizer aqui, nossa universidade tem a obrigação de manter vivo a história da universidade. O senhor Manuel Nabuco foi um dos homens
que, como tantos homens e mulheres, contribuíram para a formação da nossa universidade. Eu queria aproveitar e parabenizar também, né, a professora Janete, que junto com o acolhimento do SEDOC, né, lá da universidade, tem guardado muita coisa da nossa história lá, viu? Parabéns. Querida professora doutora Janete Reis de Macedo. Isso. É uma das nossas professoras que eu diria que é a memória viva daquela universidade, ali à frente do SEDOC, com o professor Marcelo, o professor Roberto Oliveira e tantos outros professores ali. É isso aí. Bom, conversamos aqui com o reitor da UESC, professor, doutor, né, Alessandro Fernandes. Muito obrigado mais uma vez, viu, amigo? E volte sempre aqui, que sua presença aqui enriquece a nossa programação. Gratidão, um abraço fraterno. Ok. Bom, dito isso, vamos comentar agora sobre a questão... Não, antes de Toné comentar aí, vamos falar aí sobre a cotação, as cotações de hoje. Vamos ver como é que está o preço do café, cacau, do boi? Vamos lá. Não está pronta, não? Ah, sim. Agora sim. A arroba do cacau em Itabuna está sendo comercializada a R$ 336, em Ilhéus R$ 336, em Piauí R$ 327, em Camaquã R$ 305. Tá diferente o preço, hein, Camaquã. Ô, Toné, vamos tirar uma foto aqui com o reitor, vamos aproveitar aqui. Olha, a arroba do boi em Feira de Santana R$ 220, em Tapetinga R$ 210, em Teixeira de Freitas mais barato, né, R$ 209, assim como em Salvador. Tá aí, em Feira de Santana 220 e Tapetinga 210 reais, né? Em Salvador tá mais barato. Barreiras 895 reais a saca do café arábica. Já em Vitória da Conquista 840 reais. E em Luiz Eduardo Magalhães 860 reais. Muito obrigado. Eu que agradeço. Obrigadão. Valeu, meu amigo. Obrigado. Café Conilon do tipo 7, a saca de 60 quilos, em Eunápolis está R$ 635. Em Itamaraju, mesmo preço. Já em Colatina, no Espírito Santo, R$ 650. As cotações de hoje para você conferir aí, né? Faltou só a Bolsa de Nova York, né? Para a gente dar essa conferida aí. Um abraço aí, professor Alessandro Fernandes. Bom, gente, hoje tem jogo, né? Depois de esse tempo aí de recesso, né? Os jogadores estão de férias, mas o Fluminense está lá na Arábia Saudita e vai jogar hoje com o Al Ali, né? Ali ou Aliu, sei lá. O Al Ali. É o time que ficou para enfrentar o Fluminense. Vai tomar coco. Olha, tem que ter cuidado, viu? Porque a gente fica de longe, não acompanha o futebol pelo mundo, né? Quem não acompanha, eu dou uma acompanhada. Pensa que é fácil, né? Pensa que é fácil, mas não é. Mas eu sempre digo assim, esse time, inclusive, ganhou o 3º lugar pro Palmeiras, você lembra? Sim, se chegou lá é que tinha alguma coisa. Não chegou lá à toa, né? E não é a primeira vez. Esse time já disputou ali as semifinais mais de 6 vezes. 6 vezes já disputou as semifinais. E dessas 6 vezes, 3 vezes ele chegou à fase final da competição disputando o 3º lugar. Então é uma equipe que já tem experiência, é um time muito veloz, trabalha muito rápido os contra-ataques e o Fluminense precisa ter muito cuidado. O time do Benzema, por exemplo, o Benzema que saiu do Real Madrid o ano passado, foi para lá. Né? O Benzema, o que é? Tite? O Benzema jogou no Real Madrid, né? Mas agora tá também no time da Arábia lá. Então, ele tá no time da Arábia que perdeu para esse time a semana passada. E quase foi goleado. É o Tite, um é o Al-Ahly, outro é o Tite, é todo... Então são várias equipes hoje na Arábia Saudita, no mundo árabe, que estão investindo pesado em grandes jogadores, né? Dinheiro eles têm, né? Esse time que está aí tem jogador brasileiro que foi para lá, né? Tem outros times lá que tem aquele técnico que foi do Flamengo, né? Tem aquele jogador que foi do Flamengo, o ponta rapidinho, esqueci o nome dele agora. Foi do Goiás, depois foi pro Flamengo. Enfim, eles investem como a gente aqui. Tem times bons como tem aqui na América do Sul, como tem em outros países. Então o Fluminense não vai para lá achando que é favorito, não, que não é. Né? Vamos ser muito sinceros. O Fluminense está indo pela primeira vez a uma final, a uma disputa de Mundial. Né? E esse time já disputou 6 vezes. Bom,
Mas dito isso, vamos torcer, né, Toné? Só nos resta torcer. Não, torcer porque é um time Fluminense brasileiro. é Brasil. Para com essas bobagens. Vai representar o Brasil. Né? Se fosse Flamengo, se fosse Palmeiras, se fosse Corinthians, não importa. É Brasil. A gente tem que torcer pelo Brasil, porque é bom para o nosso futebol. Né? Se ganhar, melhor ainda. Não é porque eu sou Flamengo, outro é lá é Fluminense, outro é Botafogo, outro é Palmeiras. Não importa. É isso mesmo. Então vamos torcer que o Fluminense vá à final. Se for à final, deve enfrentar o vencedor do City e... Eu esqueci agora o nome do adversário do City, viu? Eu vou olhar aqui. É amanhã o jogo do City. Agora, né? Quem está agora num bom momento é o Endrick, né? Que foi para o Real Madrid, foi recebido lá muito bem. O Real, Quer dizer, um menino de 17 anos. Aí, tá vendo aí eu elogiando? É bom a gente ver isso. É o futebol brasileiro, gente. Tá lá. Né? No estrangeiro, dando exemplos, funcionando um jogador de enorme talento, tem muita coisa pela frente ainda. O Endrick. A gente vê um menino novo, tá no Real Madrid, você imagina a cabeça do menino desse. Imagina, a cabeça dele. Agora, eu vi uma entrevista dele, eu achei ele muito seguro pela idade, né? Fala bem. Agora precisa ser... Não pode fazer como Neymar, né? Que foi como... não pode deslumbrar, né? Agora tem que ter trabalho aí de um psicólogo, porque a mudança de vida é muito rápido, né? É um menino que hoje conseguiu comprar um bom carro, mas já vai comprar daqui um dia um jatinho. Então, a mudança é brusca, é como... E não tem que esquecer o futebol, Barbosa. O pior, não, você pode ter o que você quiser, material, não tem coisas materiais. Mas você não tem que esquecer o seu futebol. Tudo isso veio da onde? Do seu futebol, do seu jogo. E você ser um jogador excelente, um atleta fenomenal. E a gente continua exportando atletas. Isso é bom para o futebol brasileiro. Mas eu acho que o Vinícius Júnior e o Rodrigo vão ajudar muito ele lá a botar o pé no chão, Toné, né? É porque depois do Barcelona é o Real Madrid, são os dois times, né? Depois do Barcelona, não. Depois do Real Madrid é o Barcelona. O Real Madrid, o Barcelona agora o Real Madrid mudou, né? Não, sempre foi, né? Você lembra dos Galácticos que jogaram no Real Madrid? O Real Madrid conseguiu reunir os melhores jogadores do mundo. E quem era o treinador na época? Vanderlei Luxemburgo, né? Aí não sei se você lembra, lá tinha o Zidane, que tinha ganhado a Copa do Brasil, em cima do Brasil, tinha Robinho, tinha Kaká, só de brasileiro, viu? Tinha Kaká, tinha Robinho e Ronaldo, né? Aí você tinha... Ronaldo Fenômeno ou Gaúcho? Você tinha, não, tinha um Ronaldo Fenômeno. Aí você tinha o Zidane, tinha... Rapaz, eram 4... Só fera, hein? Só fera, aquele Beckham, né? Tinha grandes feras, era o time das estrelas, dos Galácticos, só que não estava ganhando de ninguém. Aí Vanderlei Luxemburgo foi para lá treinar o time, ainda pegou um jogador desse e botou no banco. Aí o presidente foi falar com ele, quem manda aqui sou eu. Então tá, tchau. E aí mandou o Vanderlei embora. Mas foi o único brasileiro que teve a chance de treinar os Galácticos, né? Foi Vanderlei Luxemburgo. Ô Barbosinha, voltando aqui pro nosso quintal, o Itabuna fez um amistoso com o Barcelona de Ilhéus, empatou, né? Foi. Por falar nisso, tem uma entrevista aqui do técnico do Itabuna, né? A gente vai passar aí daqui a pouquinho. E eu queria falar também sobre a programação de treinos, né? Do Itabuna Esporte Clube, que se prepara aí para o Campeonato Baiano, gente, que vai começar em janeiro, viu? Tá pertinho. Eu não vi o futebol, não posso nem falar, criticar, fazer algum comentário, porque eu não vi, não sei como é que foi o jogo, porque foi um amistoso, bem verdade, mas empatou, né? O Itabuna saiu na frente e depois o Barcelona empatou. Ô Rafa, coloca aí as imagens do jogo de ontem lá em Ilhéus, que eu vou falar aqui, né? Foi no Mário Pessoa, né? No Mário Pessoa, e tem também uma entrevista com o técnico aí. Eu queria agradecer até o jornalista Derivaldo Benedito, né? Que está acompanhando. Como é o nome do Sodré, que é o treinador? Eu vou falar aqui agora, né? Olha, a notícia é a seguinte, foi enviada aqui pra gente. O resultado final entre Itabuna e Barcelona foi 1-1 nesse primeiro amistoso. Esse placar do jogo treino entre Itabuna e Barcelona de Ilhéus foi na tarde de ontem, domingo, dia 17. A partida foi no estádio aí Mário Pessoa, aliás, o estádio Lorival Davi, né, o Lourão. Não foi em Ilhéus, não. Foi a primeira equipe, né, itabunense comandada pelo técnico Matal Sodré. Ele é filho do Gerson Sodré, né? Olha lá, ali está Gerson Sodré e o filho dele conversando, né? Então o Gerson está ali acompanhando. O Gerson que é o técnico.
Não, o Gerson, o técnico é o filho dele, Matal Sodré. Ah, é o filho dele. O Gerson está ali como um diretor de futebol, né, um conselheiro. E a gente fica muito feliz, né, ver Gerson Sodré de volta à nossa terra. Gerson foi o melhor jogador do Itabuna Esporte Clube, já revelado e vendido, né? Foi para a Portuguesa de Esportes na época, fez muito sucesso em São Paulo. E hoje vê o filho dele aí. Portuguesa de São Paulo, né? Hein? Portuguesa paulista, porque tem uma portuguesa do Rio, tinha, né? É. Bom, então o Itabuna disputa em janeiro a primeira divisão do Campeonato Baiano, né? Vamos torcer para fazer um bom papel aí, como fez ano passado. Vai jogar com quem, Barbosa, primeiro? Olha, no primeiro tempo, o Itabuna abriu o placar ontem, viu? Por meio do zagueiro Lucas Vital. O gol da equipe ilhéense foi marcado por Cezinha e ocorreu na segunda etapa do jogo. A comissão técnica do Dragão decidiu por formar duas equipes para cada tempo, Toné. Jogou com a equipe aos 45 minutos e com outra equipe aos 45 do segundo tempo, né? Isso como uma forma de analisar taticamente e fisicamente a equipe de todos os atletas, a condição física e técnica de todos os atletas, né? Na primeira etapa, Matheus, que é o técnico, optou pelo esquema 4-4-2 e na segunda etapa jogou 4-3-3. O Itabuna começou atuando com André, Railan, Lucas, Vital, Diego Augusto e Maico, Gabriel, João Neto, Vinícius Tissumita e Jucimar. Já no segundo tempo jogou com Jorge, Andrei, Rodrigo, Ítalo, Caetano, Jadson, Guilherme Ivo, né? Alexander e Manuel, além do Ricardo Oliveira e o Guila. Então você vê que as equipes foram totalmente diferentes. Então o Itabuna está aí com 22 jogadores, formou dois times, cada um jogou em um tempo, né? Então vai ter desses dois times aí uma condição de escolher um bom time. Espero que o filho do Gerson Sodré aí faça... Espero que dê certo, né? Tomara que dê certo. Vamos ver a entrevista dele aí depois desse treino? Frente aí para poder trabalhar, essa pausa para o Natal. Temos um jogo treino também que vai dar pra gente dar mais uma avaliada para depois do Natal a gente voltar com força total aí com os dois últimos amistosos aí. Já tá preparado para estreia. Muito diferente o time do primeiro tempo para o segundo? Não, todo mundo aqui, a gente tá na procura do encaixe ainda, né? Isso não quer dizer nada, as duas equipes, né? O importante é que nós possamos trabalhar, conhecer esses jogadores, o que eles podem nos entregar, mas como eu falei, o importante nesse primeiro amistoso é muito a parte física do que a gente está evoluindo cada vez mais, esses caras estão treinando muito, né? Então é isso que me deixa contente. O que menos importa aqui hoje é a questão de já tirarmos conclusões precipitadas aí, porque eu tenho certeza que essa equipe vai estar preparada no dia 14. Então o placar não foi tão importante? É claro que ele sempre quer ganhar, quem veste a camisa do Itabuna aí sempre quer a vitória, nós lutamos pela vitória, mas com certeza era o que menos importava. A gente se preocupou muito mais pelo que a gente acredita nesse início de pré-temporada, mas sempre buscando a vitória, porque é o melhor, é que todo mundo trabalha em cima de vitória, o grupo é vitorioso, eu costumo querer ganhar tudo, mas na análise mais fria, a gente se importou muito mais com as condições, mas na parte física dos atletas eles conseguiram responder muito bem. Isso aí. Sucesso aí a gente deseja ao filho do Gerson Sodré, Matheus Sodré, novo técnico do Itabuna, né? E vamos torcer para que o Itabuna faça esse ano que vem uma boa campanha como fez ano passado, né? E parabéns mais uma vez à diretoria do Itabuna e ao Rodrigo Xavier, que apesar de ter perdido a parceria do SAF, né, conseguiu sustentar o time aí para participar do campeonato e já conseguiu um bom patrocínio aí da Embasa, né, que está aí bancando o Itabuna. Então a gente fica muito contente em saber que as coisas estão dando certo, tá bom? Vamos torcer, vamos apoiar o nosso time. Então, né, tem mais alguma coisa? Não, a gente tinha que falar sobre aquele imbróglio da Santa Casa com o poder público do município, mas deixa para falar na quarta. Tem mais assuntos aí, tem mais desdobramentos. Até a próxima, boa tarde. Ok, tá vindo aí o Denilton com o seu programa e nós voltaremos, se Deus permitir, amanhã às 10 horas. Até lá.